É normal, tá, galera? No palco o ideal é todo mundo vai ficar em silêncio e aí eu vou conduzindo e o Saulo consegue desmutar pela conta que ele fez o palco, tá? Então antes de começar, eu tô com três telas aqui. Pô, vou olhar pra cá, vou olhar pra cá, vou olhar pra lá, beleza? Não se apegue aos meus olhos, não, beleza? Outra coisa, eu tô no finzinho de uma gripe, então se eu tossir, espirrar, né? Espero que não voe catarro por aqui, mas já peço desculpa, beleza? Beleza, então vamos começar, galera. Peço desculpa pela demora, mas a Lei Felca tá aí para nos abençoar, né? Então vamos falar um pouquinho de segurança da informação. Hoje eu vou trazer uma visão em duas frentes, tá? Vou explicar o porquê que a gente ataca para a gente poder defender, tá bom? Eu vou me apresentar, então eu sou o Caio Zaparoli, tô com 30 anos, trabalho há 12. Vocês estão me ouvindo? Pera aí, fala aí que não estão me ouvindo, tá me ouvindo? Dá um joinha aí, galera, no chat. Beleza, então o mano que tá com problema aí, fechou. Então eu trabalho há 12 anos na área de tecnologia, né? Desde quando eu fiquei maior, comecei a trabalhar com tecnologia e desde menor também trabalhava com tecnologia em lan house, etc. E nos últimos 5 anos aí dedicado na área de segurança da informação. Beleza? Qual que é a minha ideia hoje, tá? Eu tento criar estratégias, trazer soluções onde eu conecto o negócio com a segurança, né? Quando você entra no mercado como analista, estagiário, você só quer pensar no técnico, só que dali para frente você começa a entender o quão importante é conectar o negócio com a segurança, beleza? O que a gente vai aprender hoje? O que eu vou passar para vocês, tá? Ah, lembrando, tá? Essa apresentação que eu fiz aqui, eu fiz ela com muito carinho para vocês e ela é baseada eu coloquei como um curso básico para iniciantes, tá? Mas assim, eu acho que ela pega um pouco mais além. Mas assim, você que está estudando cyber, está procurando o que fazer na da vida com relação à cibersegurança, isso aqui vai te dar uma visão do que é de fato o dia a dia, tá? Beleza. Então, o que a gente tem aqui? Eu vou mostrar para vocês a anatomia de um ataque, né? Como que funcionam os 5 principais passos de um ataque, a defesa antecipada, como que durante o ataque, cada fase, como que a defesa se posiciona com isso, qual que é de fato o papel de um Red Team dentro de uma empresa, tá? Eu vou trazer alguns playbooks e casos práticos, tá? Galera, eu não vou fazer nada prático hoje. Eu não vou hackear a NASA, eu não vou derrubar uma bet, primeiro porque isso é crime, né? Todo mundo sabe. Gostaria, só que infelizmente não dá, tá? Beleza? Quem sabe no futuro a gente faz um laboratório controlado, eu subo algumas máquinas, a gente brinca, mas hoje vai ser uma teoria, tá? Eu vou trazer coisas práticas de fato, só que eu não vou hackear nada, tá? Eu vou trazer como que a gente aplica isso na prática, porque não adianta só eu falar e você sair daqui só assim a ser coxinha 1, 2, 3, né? Beleza? Aí um disclaimer que eu deixo aqui, eu não sei se vocês conhecem a Febraban Academy, mas eles deram um curso maravilhoso. O Bruno Cortez, o Vinícius Chatolina e o Laios, eles são especialistas em segurança, são founders da GoHacking, etc, tá? E assim, os caras são fera, beleza? Então, assim, eu peguei grande parte do meu material aqui baseado nas apresentações deles, beleza? Então, já deixo o disclaimer e agradeço a eles por serem pessoas maravilhosas pro Cyber Brasil, que eles sempre fazem conteúdos gratuitos, dão um certificado pra galera, então assim, eles são feras. E lógico que eu usei o chat GPT, né? Se você não tá usando IA porque você é fudido, você tá fudido, basicamente. Então, beleza. Por que, que a gente tem a lógica da ofensiva na defensiva? Por que a gente ataca para defender de fato, né? A gente identifica vulnerabilidades, então a gente vai descobrir se aquele sistema realmente está operando como ele deveria, né? Com isso, a gente traz melhorias contínuas, atualizações, novas opções de camadas de segurança dentro do sistema. A gente realmente prepara o Blue Team, né, para uma ação realista, porque não adianta nada eu ter um EDR configurado e eu tomar um ransomware e eu não sabia o que fazer. Então a gente traz na prática o que de fato tem que ser feito. E também a gente avalia a eficácia. Lembra que eu falei para vocês do negócio? Eu tenho um antivírus aqui de meia milha por ano. Como é que eu vou explicar pro diretor que eu tomei um ataque, sendo que ele tá pagando $500 mil no antivírus e veio porque o antivírus é ruim? Entendem?
Beleza. E uma coisa importante, galera, para todo mundo que tá chegando, enfim, a segurança, ela sempre vai ser um ciclo sem fim, ela é contínua, tá? Sempre abre CVS, abre Zero Days, abre muitas coisas todos os dias. Ah, Caio, eu vou ter que estudar igual um idiota todo dia. Não, eu não faço isso, ninguém faz isso. Falar que é todo dia estudando é mentira. Mas sim, você tem que estar antenado, tem que estar ligado no que está acontecendo, conversar com as áreas, entender o seu squad, entender sua estratégia de desenvolvimento para fazer a sua empresa virar uma fortaleza. Toda empresa é segura? Não, nenhuma empresa é segura. Existem empresas com mais maturidade de segurança do que as outras, tá? Mas nenhuma empresa está segura. Qualquer coisa que estiver conectada na internet pode ser hackeado. É fácil, é difícil? Não sei, mas pode ser hackeado, beleza? Essa parte aqui, galera, eu preparei com muito, mas muito carinho para vocês, porque a gente vê muita gente falando sobre Red Team, Blue Team, só que não existe só dois times, a gente tem uma gama, a gente literalmente tem um arco-íris de cores, tá? Eu acho que os quatro mais famosos são Red Team, Blue Team, Purple Team, White Team. O Red Team basicamente é o que todo mundo aqui tá querendo, todo mundo procura, é simular ataque, é bug bounty, é fazer a quebradeira, né? Porém, perdão. No ambiente corporativo ela é um pouco diferente, tá? Vocês não vão simplesmente abrir um meta-exploit e sair quebrando tudo, porque você vai parar a empresa e você vai ser mandado embora. Então é isso que eu vou trazer para vocês, essa parte operacional. O Blue Team é totalmente inverso do Red Team. Ele vai ter defesa em ecossistema, tá? Eu fiz 3 anos de Blue Team antes de vir pro Red, então assim, eu tenho uma base bem legal de Blue Team. Monitora a rede, responde a incidente, né? Eu era responsável pelo EDR e pelo DLP da empresa. Eu falo mais um pouquinho para quem não conhece as siglas, tá? Eu vou falar depois. Então, assim, realmente essas áreas que vocês vão ver vaga no LinkedIn, é o que a galera gosta de falar, eventos presenciais, a galera gosta de fazer aquelas hacknagens, hackear carro, picking lock e etc, né? Mas não existe só isso, tá? Existem outras áreas para perfis diferentes. Por exemplo, o Purple Team. Eu não sei se todos já ouviram falar ou conhecem, mas basicamente é uma colaboração entre times. Em algumas empresas a gente tem uma pessoa dedicada para ser um Purple Team, mas em outras, quando a gente tem um recurso limitado, a gente pega um cara do Blue, pega um cara do Red e bota eles para trabalharem juntos, para solucionarem um problema ou absorver um problema abstrato do mundo real e trazer uma solução em forma de segurança, tá? E uma outra parte legal também é o White Team. O White Team é a galera que faz assessments, é a galera que cuida de NDA, que é os termos de circunstância, termos de privacidade, termos de segredo, cuida de aspectos legais, realmente eles cuidam de legal. Porque, por exemplo, eu trabalho numa multinacional, para uma empresa virar fornecedor dessa multinacional, ela não vai chegar e falar, irmãozinho, eu tenho um produto aqui para você mais barato. Não é assim que funciona. Vai rolar todo um assessment do White Team, vai, assim, eu quero todos os seus documentos, o que vocês têm de EDR, o que vocês têm de DLP, o que vocês usam de antivírus, etc, etc, tá? Então o White Team, ele vai fazer esse assessment entre cliente e fornecedor, tá? E também existe alguns outros times, por exemplo, o Green Team, que é um cara mais especializado ali em infraestrutura on-premise, cloud, né? Hoje em dia é mais difícil ter infraestrutura on-premise, mas ainda existem algumas vagas específicas. A gente tem o Orange Team, que geralmente é um cara de segurança dedicado a cuidar dos devs. Ele vai passar para os devs e aí já junta uma outra cor que é o Yellow Team. Então, o cara do Orange, ele vai criar Yellow Team dentro das squads, porque o cara do Orange, ele é desenvolvedor, só que ele é um desenvolvedor com segurança. Ele sabe fazer time waitings, sabe usar bibliotecas, ele sabe de fato desenvolver um sistema seguro. E ele treina uma pessoa de cada squad, né, geralmente um tech lead ou a pessoa que tiver mais interesse, para ser o Yellow, ou security champion daquela squad. Então, assim, um PO, um PM. Então, ele consegue deixar a galera mais antenada, porque assim, galera, a empresa que eu tô hoje, sei lá, deve ter 200 mil pessoas, eu não consigo falar de segurança para todo mundo. Então eu espalho essa palavra de segurança, né, como se fosse uma religião mesmo, para poder garantir que pessoas sejam atingidas de uma forma positiva, beleza? E então, assim, já a primeira coisa que eu já deixo para vocês, galera, não é só Red Team, não é Blue Team. Ai, Caio, eu curto trabalhar com a parte de relatório, eu curto fazer isso. Galera, White Team. Ah, eu quero quebrar, Red Team. Putz, eu gosto de fazer um pouco dos dois. Vai pro Purple Team, entendeu? Então, assim, tem vaga para todo mundo na área de segurança e não necessariamente é quebrar ou desquebrar. Você consegue trabalhar de várias formas.
Advogados, tá? DPO, que é o Data Protect Office, geralmente é um advogado pós-graduado ou mestrado em segurança digital. Então, advogados vêm para a área de segurança também. Isso é muito comum, tá? Agora chega a parte que todo mundo quer ver, né? Vamos começar a falar da quebradeira total. Então, hoje a gente vai falar das 5 fases principais, beleza? Primeira fase, ela é chamada de reconhecimento, então é aquela coleta de informações do alvo, você vai fazer um OSINT, vai fazer engenharia social, vai tomar um café onde que o CEO da empresa toma um café, né? Depois a gente faz a enumeração, a gente vai mapear o alvo, né? Aí a gente mapeamento dos alvos, de alvos, mas nesse caso a gente vai falar de um alvo só, beleza? Mas a gente vai descobrir portas, vai ver que serviços que estão ativos, ver se tem usuário moscando, né? A gente vai falar da exploração, né? Então, quando a gente consegue um primeiro acesso a partir de uma vulnerabilidade, uma credencial comprada, uma credencial vazada, depois tem o pós-exploração. Porque, beleza, eu invadi o sistema, o que eu faço? Né? Então, a gente vai ver o que é uma persistência, um pivot, movimentação lateral, escalar privilégio. E depois a gente vai falar da parte que é mais legal, que é ownar o site, ownar o sistema, falar, irmão, seus dados são meus agora, já era, paga pra voltar. É brincadeira, tá? É brincadeira. Mas basicamente é isso. Só que eu vou trazer a visão defensiva. O que acontece com o Blue Team enquanto um ataque de Red Team está acontecendo? Porque lembra, gente, a gente é do Red Team, a gente está simulando um adversário. Isso poderia acontecer com um hacker mal intencionado de verdade. Então o Red Team traz o exercício para o Blue Team se preparar. Então, enquanto a fase 1 do Red Team está acontecendo, a fase 1 do Blue Team também está acontecendo. Então tem monitoramento contínuo, fica vigilância proativa, vazamento, análise de dark web, né? Detecção de vulnerabilidades varreduras, existem N softwares que rodam em cima de código para ver se ela tem algum gap, se tem um SQL injection nela, se ele aceita uma RCE, tá? Fazer o bloqueio e a detecção da intrusão. Então aqui o cara já tá tentando entrar e você tá tentando bloquear. É tipo uma briga de espada e escudo, sabe? Um tá batendo, outro tá defendendo e é isso. Só que também a gente tem que considerar o cenário que entraram na nossa rede, entraram no nosso sistema. O que a gente faz quando tem alguém na rede? Né? Então a gente vai ter a contenção inicial, monitorar, buscar, e a contenção final, que é fechar a porta para tudo. Né? Caso chegue a esse ponto, consiga garantir a defesa. Senão, daqui para frente, você foi ownado e já era. Né? Então, beleza. Agora a gente vai falar da fase de reconhecimento dos dois lados. Eu sempre vou falar primeiro do Red Team e depois eu explico como que o Blue Team se comportaria, beleza? Então, na fase 1, a gente vai reconhecer o alvo e coletar as informações. E na fase 1 do Blue Team, a gente vai monitoramento de log, acessos anômalos, isso é muito importante. Reduzir a superfície do ataque, eu vou explicar, isso é bem importante, beleza? Qual que é o objetivo da fase 1 do Red Team? Pegar o máximo de informações sobre alguma coisa. Falando de testes de forma genérica, existem 3 tipos conhecidos, que é o Black Hat, Grey Hat e o White Hat, que é o Black Box, White Box e Grey Box. O Black Box os caras vai passar uma URL para você, vai te dar uma API e fala testa. Só tenho essa informação. O Grey Box é algo mais direcionado. Né? Então, a gente teve um problema numa parte específica da aplicação, que a gente foi atacado. Aí a gente tem uma informação que essa aplicação já foi atacada, já tem essa API falha, então a gente já vai direto nela. E o white box é tudo. Tipo assim, ó, galera, o nosso sistema é esse, o código-fonte é esse, tá tudo aqui, testem, tá? Então tudo depende. Qual que é melhor? Qual que é pior? Depende da necessidade, depende do que a empresa procura, tá? Então, vai tudo depender, não tem melhor ou pior, tudo depende nesse caso. E aí, galera, uma coisa legal que eu coloco aqui para vocês nesse momento, a gente não está fazendo barulho. O que eu quero dizer com barulho? A gente não está sendo visto pelo Blue Team ainda. E aqui eu falo, qualquer pessoa que vem para a área, perdão, fazer um OSINT, fazer um reconhecimento, algo do tipo, não pode ter barulho nenhum, é 100% silencioso. Porque se você já for pego aqui, você está trabalhando errado. Né? Então, assim, vai pesquisar o LinkedIn do CEO, você não vai usar o seu próprio LinkedIn para mostrar que você entrou no LinkedIn do cara. Né? Faz um cara da Bahamas lá, já era. Você vai usar Ruiz, DNS, site, vai buscar vazamento, vai buscar coisas antigas, e-mails vazados, leaks sobre etc. Sobre coisas antigas e etc. Eu coloquei 3 ferramentas comuns. A primeira não é bem uma ferramenta, porque a ferramenta é o Google, mas é uma técnica chamada Google Dorking, que você faz pesquisas direcionadas dentro do Google, buscando informações sobre um assunto X. Você pode procurar o CPF de alguém, abre aspas, PDF, fecha aspas. Você condiciona o Google a procurar só o que você está pedindo de forma específica.
tá? Então isso é chamado de Google Dorking. O Shodan é meu queridinho, ele é basicamente um Google de dispositivo, então, eu tive um ataque semana passada na empresa, peguei o IP, joguei lá, ele tinha sido donado. Ou seja, eu tava recebendo ataque de uma pessoa que nem devia saber que ela tinha sido hackeada, então eu só bloqueei e já era, entendeu? Então o Shodan tem essa meio que eu não vou falar uma colaboração mundial entre dispositivos, mas assim, putz, o dispositivo tá no Shodan é péssima, é péssimo, fudeu. Você tem que achar, se for seu, você tem que resolver, se for de outro, você bloqueia. Você não deixa ele chegar na sua rede. Beleza? E o Nuclei, que é uma das, assim, na minha humilde opinião, tá, galera? O que eu falar aqui não é escrito em pedra, não é receita de bolo, é visto na minha experiência, no que eu trabalho no dia a dia. Eu gosto muito do Nuclei, falando de Brasil, né? Fazer o Brazuca Synth dentro do template do Nuclei, ele acha qualquer coisa sobre qualquer um, cara. Placa de carro, Renavan, meio CPF, metade de um CNPJ antigo. Então, assim, ele é muito legal, tá? Quanto mais informação você pegar do alvo, melhor é. Você vai fazer um dossiê, tá? Então, assim, quando a gente está falando de um Red Team, a gente tem escopo, tem prazo, tem data de começo, data de fim, né? Então, a gente, às vezes, tem muito tempo para coletar informação e às vezes a gente tem horas. Então, a gente sempre trabalha com o que chega pra gente, beleza? E vocês já devem ter ouvido milhares de policiais, delegados falarem que a operação policial que eles chegam na casa e prendem a pessoa é 1% do trabalho. E a parte do Red Team é igual, tá? 1% do seu ataque é o tempo que você leva para fazer. O resto é tudo inteligência. Você analisar, entender, ver comportamentos, analisar códigos-fonte, tá? Então o ataque, que lógico é a parte mais divertida, é a menor parte de todas, né? Beleza, a parte do Reddit é isso. Então, assim, o que a gente entendeu? Na parte de reconhecimento, zero barulho. Você não pode ser detectado de jeito nenhum. Se você foi detectado, você fez errado. Mas, Caio, beleza. E como que o Blue Team vai saber que ele tá sendo meio que escaneado ali, tem alguém dando uma cheirada nele, né? Quando tem alguém de olho lá no site, na rede, algo do tipo. Fazendo a parte que eu falo, que é fechando a casinha. Você vai fechar a sua caixa para garantir que nem tudo esteja vulnerável, né? Então a gente mapeia a exposição, por exemplo, eu tenho uma API de dev, que meu squad de dev trabalha localmente no meu lugar. Essa API precisa estar exposta para a internet, ela precisa ter um IP público? Não precisa. Então aqui você está fechando a casinha. Ter monitoramento de vazamentos, beleza? Então isso daí é bem importante. Ter alguma ferramenta que faz um threat intelligence, um brand monitoring, que é uma análise de marca, né? A sua empresa é monitorada 100% do tempo, porque, galera, de verdade, a gente usa uma ferramenta lá e cada vez que eu abro tem mais de 10 mil coisas por dia, muitos falsos positivos, tem os analistas que cuidam, tá? Mas assim, é importantíssimo ter isso. Ter alerta de escaneamento, galera. Isso aqui é muito importante. Por quê? Você está sendo escaneado, às vezes você nem sabe. Você tem um dashboard lá mó bonitão. A requisição média é 1.000 por minuto. Você toma um 10k e nem vê. Porra, não é normal alguém tomar 10 vezes a quantidade de requisição em um minuto, entende? Então, fazer essa análise inicial é sempre importante. E o meu queridinho aqui nessa fase é o honeypot, que é deixar sempre uma armadilha indiferente se um dia vai acontecer ou não, deixa essa armadilha ali, porque ela é uma máquina de fato para isso. Você realmente deixa uma máquina lá, quando o hacker chegar, ele vai falar, estourei, é aqui que eu vou. E aí você pega ele, bloqueia ele, ele nunca mais consegue acessar, né, a partir daquele IP, daquela forma. Então é realmente muito legal trabalhar com honeypot. Só que não é todo lugar que tem, porque é uma coisa cara, que você realmente tem um servidor para nada, só para se for atacado. Só que se for atacado, vai te ajudar bastante, tá? Até aqui alguém tem alguma dúvida? Eu li algumas mensagens, galera, mas eu tô passando aqui para não perder a hora e nem perder o foco, tá? Eu consigo tirar algumas dúvidas intercalando, mas se vocês quiserem anotar para o final e a gente falar depois, é melhor, beleza? Só se for algo muito assim, putz, isso aqui dá para comentar, a gente para e comenta, beleza? Beleza. Agora a gente entra na parte de enumeração. A gente vai mapear o que a gente vai atacar, né? Essa parte aqui você começa a fazer barulho. Então, assim, não adianta você pegar uma ferramenta e rodar. Se você rodar, eu vou ver e vou te bloquear. Tá? Eu realmente faço isso de verdade. Eu vejo que tem alguém fazendo uma listando meus domínios, velho, vai pro cacete. Não importa se é cliente.
Ah, galera, eu esqueci, assim, eu não comentei, mas assim, quando você está numa empresa muito grande e um cliente quer ser seu cliente, ele também tem um red team dele que ele vai te enumerar, ele vai tentar dar uma cheirada na sua rede para ver o que que tem, tá? Eu já bloqueei inúmeros clientes sem saber. Véi, você tá cheirando a minha rede, você não me avisou que o cliente está fazendo isso, eu vou bloquear e se bobear eu te hackeio de volta, tá? Então, assim, é muito comum, né, isso acontecer, então a enumeração faz barulho. Enquanto a partida do Blue Team adora, fez barulho, bloqueado. Beleza. Quando a gente vai enumerar algo, a gente vai tentar descobrir pontos de entrada, falhas, vulnerabilidades, CVEs, enfim. Como que a gente faz isso? Existem N formas de fazer, N camadas para fazer. Eu acho que a galera que é de tecnologia, ou quem está estudando, já deve ter ouvido falar da camada OSI, não sei como vocês falam. São 9 camadas, aplicação, enlace, físico, transporte, etc. Então, assim, existem várias camadas que podem ser atacadas por camadas, então é bem complicado aqui. Não sou especialista nesse modelo, tá? Então eu não vou dar muita ênfase nele, mas assim, de verdade, estudem isso que vai fazer uma diferença gigantesca para vocês no futuro, tá? Quando a gente fala das 7 camadas do modelo OSI, OSI, não sei como vocês falam, eu falei 9, né, gente? Foi mal, é 7. É que eu tô lendo outra coisa aqui. São 7 camadas. Eu particularmente trabalho muito na parte web, né? Eu gosto muito da parte hacking na web. Então, eu não faço muito parte de infra, eu não fico muito mexendo com protocolo de rede, mas assim, eu sei um pouco, mas eu gosto de usar mais na parte de web, tá? Então, a infraestrutura, a gente vai mapear portas abertas, vai ver firewalls, tá? O que que você fala de ver firewalls? Identificar o nome do firewall, a versão dele, o modelo. Porque se ele tem uma CVE, seu trabalho já está feito ali. Você já pega o CVE e ataca essa CVE e você consegue bypassar o firewall, né? Na parte de serviço, a gente consegue ver se tem que tipo de softwares e versões tem, por isso que a galera sempre fala, deixa sempre atualizado, mas nem sempre tudo vai ser atualizado, né? Tudo tem o seu tempo, a gente não pode jogar uma atualização que saiu hoje, porque a gente não sabe se ela está estável, se ela não está. Né? A gente vê se tem bancos de dados expostos, a gente procura acessos remotos, tipo o protocolo SSH ou RDP, né? Fazer enumeração de AD, que é Active Directory, beleza? Pegar os protocolos de compartilhamento, que é o SMB, o NFS, e pegar algum tipo de GPO que tem políticas de senha, um LDAP da vida, tá? O arsenal de enumeração ele é vasto e eu coloquei 2 das 3 ferramentas que eu mais uso. Eu vou falar primeiro a que eu não uso tanto, que é o Bloodhound, porque a empresa já tem, né? Desde antes de eu entrar, eles já usam, o time de infra já trabalha com ela, e olha que curioso, eu sou de segurança e o time de infra trabalha com ela para monitorar o AD. Então, assim, eu não mexo tanto com ela, eu sei trabalhar com ela, mas eu não mexo. Que ela basicamente vai mapear relacionamento de AD, vai ver caminho, ele realmente vai fazer um dashboard, não é um dashboard bonito, mas ele vai te dar uma visão do seu AD completo, tá? O Nmap, eu acho que 99% das pessoas de tecnologia voltaram para segurança conhece, né? Para fazer descoberta de rede, enfim, faz tudo a partir de um IP ali você consegue dar aquela passada. Só que você dessa passada eu vou ver. Se eu tiver no Blue Team e você passar pelo Nmap eu consigo ver. E o GoBuster ou Feros Buster, enfim, a ferramenta de diretório, arquivo, host, esse camarada faz muito barulho, galera, mas assim, é absurdo. Você rodar um GoBuster www.google.com, você vai tomar bloco. Por quê? Ele vai varrer tudo a partir do domínio. Ele vai pegar domínio, subdomínio, subdomínio, subdomínio e vai descendo, beleza? Então, assim, o GoBuster ou qualquer ferramenta de enumeração automática, ele vai fazer barulho assim, estrondoso, parece uma manada de elefante entrando na selva. Então, quando vocês forem começar a praticar, tomem cuidado. Por quê? Nos laboratórios, Try to Hack Me, CTFs, etc., você não está muito preocupado com a monitoria, né? Salvo exceções, mas assim, você vai debulhar. E na vida real não é assim. Você deu um go bust, eu te dei um bloco, tá? Falando exatamente sobre isso, então assim, eu vi que minhas portas estão sendo escaneadas por um IP romeno da Rússia, da puta que pariu, bloqueado. Ah, mas é cliente, foda-se, bloqueei. Me manda um e-mail falando o que você tá fazendo que eu desbloqueio. Se não, filho, tá bloqueado e boas. Não quero saber. Análise de log, galera, quando a gente fala, né, inclusive nos CTFs, vocês pegam os logs, sei lá, de 20 mil linhas, 30 mil linhas, sei lá, eu já analisei log de 20 milhões de linhas. E é o inferno, você não vai conseguir analisar na mão, tá? Então você vai precisar de uma IA, você vai precisar entender
o que, que você quer no log, o que, que é esperado, né? Fazer um grep no log, pegar informação específica. Porque você não vai ficar passando, rolando barrinha para baixo, que você nunca vai achar nada, e você vai ficar perdido e não vai conseguir ter solução para o seu problema, tá? Uh, Alerta de comportamento, isso é uma parada bem legal, tá, galera? Porque lembra que eu comentei, tá tendo 1000 requisições minuto. Do nada bateu 70 mil. Por quê? Tem que ter um alerta. Se setou para 70 mil? Não. Mas você coloca, a partir de 5 mil eu quero ser alertado. Tá dando muito falso positivo. A partir de 10 mil eu quero ser avisado. Então, assim, alertas de comportamentos anômalos na rede, protocolos diferentes, portas muito altas, né? Primeiro que as portas altas têm que estar bloqueadas, né? Então, assim, mas se não tiver, tem que ter um porquê da porta estar aberta, tem que ter uma análise dessa porta aberta e entender se de fato ela faz sentido para o negócio, tá? E, cara, é bloqueio automático. Bateu 10 mil vezes a mesma coisa no mesmo lugar, bloqueia. Né? Aí você vai analisar. Mas, mano, bloqueia. Bloqueia primeiro e pergunta depois. É mais fácil você bloquear e liberar do que o cara te invadir e você tentar tirar ele de dentro do sistema. Tá? Aqui começa a parte divertida pro Red Team e começa a ficar o caos pro Blue Team. Aqui a gente vai começar de fato a explorar alguma falha. A gente vai ver se alguma credencial que a gente comprou tá funcional, tá? Se o phishing que a gente enviou realmente coletou a informação certa. Então essa parte é a parte mais divertida pro Red. Pro Blue já é, putz, a gente está sendo atacado, War Room, todo mundo junto, para entender o que foi rodado, se tem EDR pegou alguma coisa, se o DLP pegou, se alguém subiu o privilégio, tá? Então aqui começa o caos pro Blue Team. Porém, tem que ser um caos meio que organizado, porque senão você vai ser atacado, invadido, os caras vão sair, você vai ficar lá batendo cabeça e nada vai funcionar, tá? O objetivo de um Red Team operacional, que é o corporativo, né, a galera de empresa, é transformar as falhas, as vulnerabilidades, informação de descoberta em de fato um ataque. Tá? Então é um acesso real, independente de qual tipo de vertente que você vai usar. Se vai ser um phishing, se vai ser uma CVE, se é uma campanha fraudulenta dentro da empresa, tipo, manda um phishing, segue salário dos diretores conforme combinado, tipo de RH para RH, e ele tem um phishing, né? Então, não importa a vertente, o importante é você trabalhar em cima disso. Então, aqui eu dei alguns exemplos, né, que é a engenharia social, mandar phishing, fazer exploração em aplicação web, mexer com SQL Injection, XSS, ou fazer RCE em sistemas que estão expostos. Mas lembra que eu falei no começo? Pô, eu tenho uma dev de API meio bosta, mas meu time precisa trabalhar com ela, e eles vão presencial. Eu preciso estar com essa API bosta aberta para a internet? Não preciso. Então você fecha. Né? Você fecha e deixa só acesso interno a partir de uma máquina ou a partir de uma máquina com VPN, né? Então é assim que você começa a encapsular o seu sistema. Abusar de credenciais vazadas, né? Eu vejo muita galera fazendo CTF e jogando a RockU como uma word list válida. Ela é muito válida, mas não pro Brasil. Tipo, ninguém coloca a senha My Darling, ninguém nem sabe falar isso. Então, tipo, words lists, elas são personalizadas. Um brute force, um password spraying, que é disparar 1 milhão de requisições com senhas diferentes para tentar quebrar no brute force. O word list, 99% das vezes, a personalizada é melhor do que a genérica. Funciona, tá, galera? Não funciona, a Rockhill vai funcionar uma vez ou outra, mas, assim, a personalizada é a ideal, tá? E sistemas expostos, ver por que uma máquina Linux, que é uma mensageria, está com SSH aberto e a senha é de mim, né? Então aí você já não precisa falar mais muita coisa. Quais ferramentas que a gente pode usar? O Metaxploit é uma ferramenta que, assim, para instalar você já está acusando Deus e o mundo que você está fazendo merda. Porque ela baixa muita coisa que qualquer antivírus, aquele Avast craqueado que você instalava em 2010 vai pegar, tá? Porque o bagulho é caótico. Então, até para instalar uma ferramenta no ambiente corporativo é complicado, tá, galera? Você não simplesmente coloca uma Metaxploit na sua rede e vai ser feliz, né? Não é tão simples assim. Mas também eu acho que é uma das ferramentas de framework mais completa para execução de exploits, tá? Não sei se a galera tá usando alguma outra aí para fora do Brasil, ou até mesmo no Brasil, mas essa é o que a gente geralmente trabalha. O Burp, que ele basicamente ele ajuda muito a interceptar uma requisição do HTTP e mandar um payload. Então, assim, galera, uma coisa muito importante para quem está interessado em aprender sobre aplicações web é aprender, assim, é destrinchar o protocolo HTTP e o HTTPS. Entender toda a estrutura dele, chave valor, porque com o Burp a gente consegue mandar uma requisição, eu vou mandar um system info, quem é você? A hora que chegar para mim,
eu já consigo consigo metralhar ela de volta. Eu consigo passar uma SQL injection, né? Uma estrutura básica do HTTP. Ah, quem é você? Meu navegador é um Mozilla 4.0, papapá. Ali eu já bato uma SQL injection. Ali eu já tento passar um SQL tal, um, traço, para tentar já quebrar. Então qualquer campo dentro da web é manipulável. Então é muito importante que os servidores web, as aplicações tenham todas as configurações mínimas de segurança, porque qualquer valor é editável a partir do Burp, tá? Ele é bem legal. E o Cobalt é para fazer simulação com relação a Command e Control, que é chamado de C2, tá? Então esse termo C2 é Command and Control. E só que ela é muito cara. Não, a gente não usa. Já trabalhei com ela, mas a gente não usa porque é muito, muito caro, tá? Então, realmente trabalhar com a segurança, ela é cara. Então, tem muitas ferramentas que vocês vão namorar enquanto vocês estão estudando. Tipo, o Burp tem a versão Community, que é a versão gratuita. Eu consigo bater 1000 requisições por hora, porque ele tem um time waiting. Eu bato 10.000 em 1 minuto com a versão Pro, que eu acho que é, sei lá, quantos KDOL por ano. Né? Então, trabalhar no corporativo com segurança é muito legal, porque a empresa compra as ferramentas para você trabalhar e aí é o parque de diversão. Legal, aqui a gente falou, o hacker, né, Red Team, ou um atacante de fato real, tá tentando entrar, tá martelando. O que o Blue Team vai fazer? O principal objetivo nesse momento é impedir o acesso inicial e entender o que foi tentado passar. Foi por um IP, foi por uma bot, entender o que está rolando, beleza? A gente analisou os logs, viu que são 10 IPs comprometidos de 5 partes diferentes do mundo. E aí a gente vai começar a bloquear e rastrear para ver se alguma coisa entrou. Né? Então a gente vai ter o EDR, que é o Endpoint Data Perdão, gente. O EDR e o antivírus, que vai fazer a segurança dos endpoints. Quando a gente fala endpoint, é computadorzinho da galera, que é os notebooks, os computadores, tá? Também servidores web, servidores em cloud. Então o EDR é ideal que seja instalado em 100% do parque da empresa, independente do que qual seja. Então ele vai bloquear malware, ele vai prevenir scripts maliciosos. Então, assim, quando a gente fala scripts maliciosos, são coisas que realmente estão tentando rebentar a máquina, e não um script de um dev tentando dar um pip install ou alguma coisa, tá? E comportamentos anômalos. Então, por exemplo, a máquina da Joaninha do RH, do nada, tá tentando bater o lápis e escalar um acesso de administrador. Por quê? Ah, mas veio dela. É normal ela usar a máquina nessa hora. Não, tá errado. Então, assim, a postura do time de defesa é trabalhar com Zero Trust. Não confie em nada nem ninguém. Nem no endpoint. Pode ser o presidente, pode ser a puta que pariu. Acusou, você tem que ir atrás e entender. Tá? Trabalhar com AF na parte de web app e firewalls. Então, o AF ele é importantíssimo. Ele trabalha junto com o front door. Então, você configura um AF e um front door para colocar na frente da sua aplicação. Então, se o cara tentar bater na aplicação, mandar um hping 3 lá na sua aplicação, o front door já tem que bloquear. Se não bloquear, o AF vai segurar. E se o AF não segurar, vai para o firewall. Então, quando a gente fala de segurança, a gente fala de segurança em camadas. Né? Então, tem várias proteções ali que juntas deixam a caixinha fechada, beleza? Mas não é seguro mesmo assim, tá, galera? E uma das principais coisas que acontece durante um ataque de força bruta, uma enumeração, é sujeira de log. Tá? Então, assim, se eu bati 70 mil requisições, o seu servidor não vai registrar 70 mil requisições. Porque pensa, eu vou deixar uma máquina para fuder uma empresa que eu não gosto. Eu vou deixar um computador ligado 24 horas, dando pacote neles, e uma hora vai lotar o servidor de log. Isso acontecia, por isso que hoje não acontece mais. Azure, AWS, Google Cloud, enfim, qualquer tipo de empresa das grandes, elas têm uma restrição de log. Elas vão pegar uma amostragem do que aconteceu, sei lá, bateu 70 mil requisições, vou pegar 200 e vou jogar lá no meu Sentinel, por exemplo, da Azure, e o analista vai fazer o trabalho de análise, investigar, porque pensa o quanto de ataque a Google não recebe, o tanto de ataque a Microsoft não recebe. Se eles forem registrar log de tudo, fudeu. O servidor não ia ter HD no planeta para aguentar isso, tá? Então é bem comum vocês verem logs de amostragem. Casos muito específicos, vai pegar log da porra toda, mas em geral é mais log por amostragem, porque senão os HDs não vão aguentar, tá? Sempre validar MFA, tá, galera? Qualquer sistema que conecta com a internet para fora da empresa,
MFA, galera. Ah, mas não tem. Irmão, se vira. Desenvolve, paga, não sei, dá seus pulos, você não nasceu quadrado. Então, assim, o MFA ele é garantido que não vai ser hackeado? Lógico que não, mas ele é melhor do que uma senha de 12 dígitos solta, tá? Então, ter MFA na sua rede é importantíssimo. E aí, aqui a gente fala de IPS e IDS, né, que é Sistema de Prevenção, Detecção de Intrusão, bloquear tráfego malicioso. A gente entrou numa discussão no time bem interessante. Meu chefe falou: Caio, é o Firewall ou o IPS que vai na frente? Eu falei, depende. Qual que é melhor? Qual que a empresa tá pagando mais? Qual que é mais caro? Se o Firewall é 1 milhão, filmar, o Firewall vai na frente. O IPS é de 10 mil, o IPS vai atrás. É que lógico, tudo depende da sua estratégia, depende do negócio, também depende da robustez da ferramenta. Se você tem uma ferramenta muito parruda, ela vai na frente. Ela tá sendo paga para isso, entendeu? Depende tudo. É, assim, não tem. Quando a gente fala de segurança, tem alguns caminhos certos e errados, mas a grande maioria é depende, tá? Tudo depende do que você tá precisando. Tem estratégias de topologia inline, que é uma bosta, mas tem coisas legadas que tem que precisar usar. Então, assim, tudo vai depender, beleza? Legal. Aí agora, vamos partir do pressuposto que o Red conseguiu entrar. A gente pegou uma credencial, explorou uma CVE, enfim, a gente tá dentro. E aí, o que eu faço? Putz, estou aqui. E aí, eu nunca cheguei nessa parte do videogame. O que eu faço? Então, assim, a gente pode estabelecer uma persistência, a gente pode subir privilégios, movimentar-se lateralmente para outras máquinas, tá? Isso é bem comum e interessante. Mas, lembra que eu falei, galera, tá barulhando. Tudo que vocês estão fazendo tá gerando log, não existe crime perfeito, tá? Então, assim, nos CTFs, isso daí você não está preocupado em deixar rastro, em deixar IP, em deixar uma porta, sabe? Aqui sim você está preocupado, porque se você vai atacar algo, você tem que fazer ele de forma limpa. E o Red Team trabalha como um atacante. Então ele vai tentar entrar e sair sem nem ser visto. E se isso aconteceu, mérito pro Red e fudeu pro Blue, basicamente, tá? Mas enquanto da partida, igual eu falei, o Blue tá trabalhando, faz monitoramento, tá entendendo, vai entender movimentações anômalas, tá? Vai isolar ameaças, vai dar takedown em servidor, tirar ele da internet, vai desligar a rede, não sei. O Blue Team vai ter que fazer alguma coisa para não deixar a empresa ser um nada, tá? Aí qual que é o principal objetivo? O que eu expliquei. Meu, manter uma conexão pela porta que você entrou. Não necessariamente a mesma, tá, galera? Não necessariamente a mesma. Eu posso entrar a partir de uma credencial e dentro de um servidor ruim de Python eu subo um outro servidor que eu consigo chamar uma porta direto pro meu prompt na minha máquina que tá unada lá na Rússia, por exemplo. Mas eu entrei com uma credencial, só que eu consigo manter a persistência de outra forma. Tá? Então, assim, existem N formas, N técnicas, N estratégias. Qual que é melhor? Qual que você vai usar? Tudo vai depender do cenário que você encontrar a partir do momento que você entrou, né? Se você tem servidores falhos, se você tem CVEs conhecidas, então assim, tudo depende, tá? Não existe melhor ou pior, mas de certo e errado. Depende do momento, tá? Escalar privilégio é muito complexo, tá, galera? Você subir um privilégio de um usuário comum para um usuário root, um usuário admin, assim, na raça, é muito difícil. Tem que ter alguma CVE, tem que ter um script muito fodido, porque vai fazer muito barulho e tem a IA agora, né? Eu acho que todo mundo, né, trabalha com IA. As IAs embedadas nas ferramentas, meu, elas nem perguntam, elas só vão bloquear e às vezes, tipo, seu trabalho acaba ali porque você foi guloso e quis escalar muito rápido uma permissão sem fazer uma persistência antes, tá? Então, assim, tudo depende. Tudo vai depender da situação. É meio chato ficar falando isso, mas é que, de novo, não tem uma receita de bolo. Por isso que eu sempre falo para todo mundo que me pergunta. A base, você tem que ter uma base sólida. Você tem que entender o que é uma rede. Os meninos viram a galera falando sobre modelo OSI, sobre o APT, entendeu como que um sistema operacional funciona. Não estou falando para você reprogramar o Windows, mas entender o que é esperado de um sistema, o que é esperado de uma aplicação, como que um servidor funciona, tá? Então entender esse básico para quando você invadir, você se divertir. E a parte mais legal, essa eu gosto pra cacete, é a movimentação lateral. Entrei numa máquina, a primeira coisa que eu faço é rodar o Nmap para ver o que eu estou enxergando a partir dessa máquina. E galera, de novo, a gente vê CTF, bug bounty, etc. Na empresa, existem ambientes segregados. Então, o PRD não conversa com o ambiente de homologação, que não conversa com o ambiente de desenvolvimento, tá? Então, assim, empresas que até
feio falar, mas assim, empresas minimamente decentes têm é segregado, tá? Não se comunicam, foda-se, não se comunica, não vai conectar, mas eu não tenho esse banco em dev, o problema é seu, cria, se vira. Então, assim, uma empresa minimamente decente, com maturidade em segurança, não tem esse tipo de conexão. Só que assim, a gente tá no Brasil, galera. Então, assim, entrou numa máquina, dá uma cheirada, vê o que você acha, vê o que tá ouvindo. Você, putz, eu entrei no banco, sei lá, SQL, Brasil, dev. Aí você faz um Nmap, começa a rodar. Putz, eu tô vendo um SQL, USA, PRD. Então aqui tem coisa, entendeu? Então, a movimentação lateral, ela é muito divertida e muito interessante, porque você não sabe o que você vai achar. Ela é realmente uma surpresa. Eu acho que é uma das partes que eu mais me divirto. Meu, eu já achei cada coisa absurda. Eu já achei API de RH num negócio de squad de dev, sabe? É surreal, galera. É surreal. Eu tô falando de se não é a maior, uma das maiores datatechs do Brasil e mundo, tá? Então, assim, não vai pensando que Microsoft é segura, Facebook, não. Acontece e por isso que a gente ganha muito dinheiro, tá? Pra garantir que a gente faça isso e não o atacante externo. E qual que é o arsenal que você vai usar? Que tipo de ferramenta? De novo, existem várias. Você pode usar o Mimikatz, pode usar o Covenant, o Empire. Só que, de novo, aqui, lembra, galera, vocês estão fazendo barulho. Vocês estão, né, deixando log, deixando rastro. Então, sempre buscar entender a ferramenta que você está usando. Eu não vou falar para você desenvolver uma ferramenta, porque se você vai desenvolver uma ferramenta, você não vai estar nessa aula, tá? Mas você vai começar por essa aula a entender que você tem a capacidade de desenvolver uma ferramenta para você trabalhar, para fazer uma enumeração, para fazer um Nmap, né? Então entenda como a ferramenta se comporta, porque existem N ferramentas que elas deixam arquivos. Elas precisam do arquivo no lugar X para ela funcionar. E quando você sair, se você não apagar esse arquivo, vão te rastrear e vão chegar em você. Então, assim, camadas, né, galera? Igual eu falei, lembra? Fechar a caixinha. Quando a gente fala de um ataque, de segurança, a gente tá falando de segurança em camadas. Então, você vai ter que se proteger da mesma forma que quando você ataca, de quando você defende de um ataque, tá? Então, é sempre bom entender como uma ferramenta se comporta, ler o código-fonte dela, joga na IA e fala, meu, me explica o que essa porra faz aqui, resumido em 10 linhas, vai, só pra você ter uma noção do que você tá vendo, tá? Porque não é só dar um comando na ferramenta que você achou no GitHub, vai funcionar? Vai, mas e aí? Né? E aí, no CTF vai funcionar, você vai pegar flag Brasil, mas se você vir pro meu time e você fizer aquela cagada lá na primeira fase, quer fazer barulho, eu já falo, chefe, esse cara não serve porque ele não fez o básico do básico do básico, tá? Então entenda o que está acontecendo antes de fazer acontecer de fato. Aí a parte aqui, galera, aqui é Blue Team, é criança chorando, idoso desmaiando, adulto gritando, o bagulho tá louco aqui pro Blue Team, tá? Aqui tá fedido. Então, assim, entender, rolou, invadiram, beleza. Onde que eles estão? Que servidor? Que ambiente? Tá isolado? Não tá? Tem comunicação? Então, assim, é monitorar a identidade, vai fazer uma query lá no Sentinel, enfim, começar a ver se tentaram escalar privilégio, alertar, ver se tem alerta de coisas anômalas, igual eu falei que a Joaninha do RH escalou um privilégio lá, conseguiu, não foda-se, tem que analisar. Então, assim, galera, aqui é o caos, porém, o Blue Team bem preparado e treinado sabe o que ele vai ter que fazer. Vai identificar a vertente do ataque, putz, também o SQL Injection, aonde que eu tenho que ir? Né? Putz, eu tomei uma RCE, onde que eu tenho que ir? O que eu tenho que olhar? Qual que foi o P? Então, tendo playbooks bem feitos, galera, o caos vira organizado. Eu falo caos porque, meu, é uma atenção do caralho. Quem já participou de War Room, assim, não só de segurança, mas de qualquer coisa, assim, é coração na garganta, é estresse, é gerente, é superintendente, diretor, é VP, board, todo mundo, assim, em cima, e você tentando analisar com 30 pessoas na sala, é caótico, tá? Então, assim, é muito divertido para aprender, mas é para poucos, né? A galera que tem essa experiência aí e sobrevive a ela, fica na área. Tem muita gente que vaza porque é realmente loucura. Fazer análise do tráfego, entender o que está entrando e saindo, né? O que está se movimentando pela sua rede de todos os lados, para dentro, para fora. E a parte de threat hunting, ela é meio complexa, tá, galera? E idealmente seria ter um camarada para ficar fazendo esse trabalho antes do ataque, tá? Aqui a gente já tá tudo arrebentado, invadiram, estão dentro. Então, assim, aqui não é o momento de fazer o threat hunting, porém, se ela for bem feita antes, proativamente, tipo na fase 1, ela já é bem trabalhada, isso aqui nem existe, tá? Então ela já vai pegar e já vai bloquear por
alguma script que você criou, algum bloqueio no Sentinel, algum bloqueio do AF que você já fez, tá? Proativamente. E aqui é a parte de você ganhar o seu troféu, né? Que é extração de dados. Você vai fazer a exfiltração. Galera, quando a minha namorada, inclusive, ela me pergunta muito, principalmente no começo do namoro, eu mandava pra ela uma notícia, sei lá, a venda do seu Zé foi hackeada. Ela pergunta por quê? Não tem um porquê, tá? Lógico, como Red Team a gente tem um porquê a gente fazer, mas assim, existem mil motivos para um atacante atacar a sua rede, seu software, seu site, enfim. Cara, pode ser para roubo de dado, pode ser para usar sua rede como uma botnet, pode simplesmente para derrubar o seu site por pura curtição, pode ser um estudante que está curioso, está mexendo e sem querer derrubou, só que sem querer ou não você atacou, isso ainda é crime, tá? Então não tem um motivo assim, cada um vai ter o seu motivo, cada um vai ter o porquê de fazer, beleza? Então é difícil responder por quê, né? Mas enfim, cada um tem o seu motivo e o Red Team ataca por quê? Para melhorar a defesa, ponto. E também o Red Team tem que saber onde que ele vai, tá, galera? Por exemplo, a gente fez um teste numa API do RH, a gente achou uma coisa estranha e a gente não prosseguiu. Porque se a gente avançasse e achasse de fato as informações sensíveis, a gente em si estaria com problema. Então, mesmo sendo contratado a empresa para fazer o teste da API, a gente para, levanta a mão e fala, ó chefe, ó gerente, ó, quem seja, isso aqui tá fedido. A gente continua, a gente para. Então, assim, é sempre bom ter o escopo bem definido. E mesmo assim, com o escopo definido, você vai chegar numa situação estranha que você vai ter que parar e entender se você vai conseguir continuar ou não. Isso falando de uma forma legal. Se você tá na ilegalidade, meu irmão, você vai pro caralho e é isso. Então, mas assim, eu sempre trabalho na forma legal, tá? Sempre vou citar coisas na forma ética, da forma operacional, que é como vocês vão trabalhar 99% do tempo de vocês. E pro Blue Team aqui a casa caiu. É gerente sendo demitido, é café acabando, aqui é a porra da louca. De novo, criança chorando, 12 desmaiando. E o que a gente faz aqui no Blue Team, velho? Já entrou, já comprometeu, fez backdoor, fez a porra toda. É contenção do impacto. Tentar proteger os dados críticos, né? Que realmente a gente tem dados que são sensíveis e dados pessoais sensíveis, então tem coisa que, tipo, se roubar, foda-se, a gente paga uma multa e já era. Agora, se roubar o core da empresa, meter um ransomware no core da empresa, fodeu, né? Então, o objetivo final é? Meu, concluir o ataque. É extrair dado, negar serviço, destruir servidor de disaster recovery, destruir produção, depende, né? Depende do motivo do ataque, beleza? Então, você pode desfiltrar dados, você pode meter um ransomware na rede e falar para a pessoa pagar 100 microbits de criptomoeda para você, ou fazer a sabotagem, né? De novo, por que fazer? Por que sabotar? Tudo depende, tá? Algumas ferramentas, assim, galera, sendo bem sincero, eu não uso nenhuma delas, eu li sobre elas, mas assim, é... É que assim, galera, essa parte de desfiltração é muito difícil a gente chegar nela na parte de fato do Red Team, tá? Principalmente na maturidade que a gente tem hoje na empresa. Mas, para ser sincero, eu também cheguei uma vez só nessa parte e eu fui bloqueado no final. Então, as ferramentas que eu usei, eu não vou estar revelando por conta da empresa em si, porque realmente deu ruim. Mas, assim, cada um vai usar uma que se sente confortável. Eu, particularmente, gosto muito de fazer meus scripts em Shell para fazer coisas específicas. Eu sou programador fudido? Não sou. Eu sei o básico, entendo o cenário como um todo e começo a criar. Começo a criar e falo para minhas IAs me ajudarem. Ó, meu cenário é esse, eu estou criando esse script. O que você me sugere? O que dá para fazer? O que eu consigo atacar? Qual vertente eu tenho que me preocupar? Então, assim, você fazendo o seu código junto com a IA, ele vai te sugerir muitas coisas que você não pensou. Porque você não sabe, muitas vezes sim, mas porque você está pensando em 1 milhão de coisas durante a exfiltração. Então ela ajuda bastante com os customs scripts, tá? E aí aqui é a história champanhe, abre monster. Aqui o Red Team conseguiu mandar embora o gerente do Blue Team. Brincadeira, gente. A gente não quer prejudicar o time do Blue, a gente faz pro galera poder melhorar a maturidade e não ser atacado por fora, tá?
E aí aqui, quando eu tava montando esse slide, eu até coloquei esse ícone de extintor de incêndio que eu achei maravilhoso, tá? É realmente apagar o incêndio, proteger, erradicar o que aconteceu e etc. Então, assim, o DLP ele é uma ferramenta muito importante para prevenir transferência massiva de dados. Ah, Caio, então se eu mandar 100 CPFs vai passar? Não sei, depende da configuração. Mas assim, trocaria 100 CPFs por 2 milhões de dados, assim, fácil. Leva meus 100 CPFs aí, tipo o bandido que vai te levar, ó, leva meus 100 conta aí, mas deixa meu celular, sabe? Eu faria essa troca se eu tivesse no Blue Team. Então, nem sempre vai bloquear 100% das coisas, mas assim, fazer o bloqueio massivo da exfiltração, tá? Isolar a rede, então assim, todo sistema de cloud e qualquer coisa do tipo que se preze, tem um botão de takedown lá, você vai clicar nele, vai ter uma senha, uma contrassenha, e você vai desligar a porra toda. Vai desligar a conexão com a internet, suas aplicações vão cair, porém o atacante vai perder a conexão. Mas, lembra que a gente falou da persistência? E se o cara fez um backdoor que toda vez que o servidor reinicia, ele vai criar um usuário sem admin, vai abrir uma porta e vai chamar o shell dele? Então, galera, vocês entendem a loucura que é isso aqui? Então, só fazer o takedown e desligar não quer dizer que o cara tá fora, quer dizer que você desligou seu sistema, mas se o cara tem uma persistência ali, a hora que ligar vai subir e o cara vai continuar trabalhando. Ele vai receber um alerta lá no shell dele, tá listening, tá ouvindo e vai voltar a atacar, tá? Então, é doideira mesmo. E uma coisa que todo mundo fala sobre backup, quem tem um não tem nada. Se você tem um backup da sua empresa, você não tem nada. Se você tem dois, você tem um. E a coisa mais maravilhosa que eu adoro é, putz, meu backup fica no meu servidor de produção. Aí você tem que se fuder, né? Porque você tem um backup dentro do servidor de produção. O servidor de produção é comprometido, como é que você vai pegar o backup? Então, tipo, né? Inclusive, grandes empresas, aí falando bancos e etc., eles têm políticas de backup e disaster recovery muito rígidas. E galera, seguinte, se você tem um backup, você tem que testar ele. Não adianta, tô mandando um incremental a cada meio-dia, né? De 6 em 6 horas eu mando um backup incremental para um servidor lá na Ásia. Só que você não testa e você tá mandando um bagulho e ele tá quebrando, e aí quando você precisa, fudeu. Então, assim, não é só fazer backup, tá? Você tem que testar seu backup. E também existem termos onde que uma outra empresa que eu trabalhei, a gente tinha que ter 3 backups em 3 continentes diferentes, né? Porque a gente sabe que tem guerra. Pensa, Estados Unidos explode a Malásia e eu tenho um backup lá. Eu vou perder minha empresa? Não vou. Eu tenho backups redundantes em servidores em locais diferentes do planeta. Beleza? Então isso é muito importante. E aí aqui a parte de análise forense, que eu vi que muita gente tem interesse, eu acho que tem até uma galera que trabalha no grupo com isso lá, eu não sou especialista, tá? Já fiz algumas coisas de análise forense usando o AutoPsy, é muito divertido, mas assim, não sou especialista nisso, mas você consegue pegar bastante informação, vertente de ataque, metadado, hash de arquivo, você consegue achar coisas bem interessantes, tá? Mas, de novo, isso daí é um trabalho pós, né? Deu um incidente, a gente resolveu, vai chegar um cara especialista lá e ele vai trabalhar em cima disso. E, galera, isso daí realmente paga uma grana, tá? Então, assim, não é fácil, não é simples. Polícia precisa de muita gente para fazer isso. Então, assim, isso aqui é uma parte bem legal, que também você consegue fazer sendo do Blue Team, sendo do Red Team, vindo do White. Então, eu coloquei como Blue Team, porque né, geralmente é o papel da defesa entender para progredir na maturidade, mas de fato é aberto a todos, tá? Isso é muito legal. E aí, vamos falar um pouquinho de Purple Team. Peraí, antes de eu continuar, alguma dúvida aqui sobre as fases? Todo mundo entendeu? Aproveito para tomar uma aguinha aqui, a minha voz tá ruim. E de novo, galera, isso que eu tô falando para vocês é o operacional, tá, galera? É o trabalho de um analista de Red Team, um sênior, um especialista. Vai chegar as demandas, vai subir coisas, incêndios que você vai ter que dar prioridade. Você vai estar no meio de um ataque, você vai ter que parar para resolver um ataque que está sendo feito no seu ambiente, enquanto você também está atacando o seu ambiente. Então, assim, são muitas nuances acontecendo ao mesmo instante, porque a galera que tá chegando não tem noção quão o mundo é grande. E, meu, é absurdo o quanto de coisa acontece em minutos em todos os cantos do planeta, tá? Beleza, eu vou seguir aqui. Lembra que eu comentei que o Purple Team geralmente é um cara do Red, um cara do Blue, ou um cara dedicado que conhece o Red e o Blue, né? Então, assim, tudo vai depender do contexto da empresa, se de fato faz sentido para eles terem uma pessoa dedicada, tá?
Então, de novo, não necessariamente é uma equipe, mas é entender por que você tá ali como Purple, né? Você do Red, você do Blue ou uma pessoa dedicada. Então é fazer o feedback contínuo. Então, assim, eu fiz o ataque. Ah, e galera, quando você faz um ataque desse nível, né? Tipo, né, passando por todas as fases, você não vai atacar e foda-se. Você tem que fazer o relatório de tudo que você fez. Mas assim, eu já fiz relatório de 200 páginas e eu odeio fazer relatório, mas é muito importante. Então você vai trazer seu relatório pro Blue Team e falar, galera, ó, aconteceu assim, 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 eu fiz isso. Em paralelo, o Blue vai pegar e vai começar a ler. Putz, aqui na fase 1 ele fez isso. Deixa eu ver o que aconteceu no meu Cien. Ah, não peguei no Cien. Então isso aqui é ponto pra gente corrigir. Ah, isso aqui eu vi, bloqueei, só que aí ele foi para um outro lado. Então aqui foi, eu consegui resolver, mas ele fez um outro ponto que eu vou ter que resolver também, tá? Então é trazer esse feedback contínuo para o time trabalhar para resolver um problema, tá? A validação dos controles a gente já fez, né? Que é testar, a gente já quebrou a porra toda. Transferência de conhecimento sobre TTPs, né, que é táticas, técnicas e procedimentos. Em inglês, se eu não me engano, muda essa sigla, se eu não estiver falando besteira, ou é uma outra. Mas tem uma outra sigla que muda, mas é a mesma ideia, tá, galera? Falar sobre táticas, técnicas, procedimentos, entender o que um atacante faria de fato, né? Então, por isso que o relatório é extremamente importante. Inclusive, gente, eu não vejo CTFs falar sobre relatórios, tá? Certos CTFs. Mas, por exemplo, alguns cursos da DSEC, a HackerSec, os caras ensinam a fazer um relatório. Isso é muito importante. Isso, sei lá, é 50% do trabalho é fazer um relatório limpo, bom, para poder trabalhar em cima, tá? É um saco, eu odeio, mas é muito importante, tá? E por fim, é uma cultura colaborativa, tá? Não é, eu ondei seu sistema, seu CIEM é uma bosta, chupa essa manga. Não, galera. Todo mundo tá trabalhando junto. Eu vou ganhar o meu salário no fim do mês igual o seu. Só que se eu for hackeado, eu vou me fuder igual você. Então vamos trabalhar junto, vamos resolver esse problema aqui. Vamos ver o que dá para fazer, etc, etc. Tá? Não existe o red é melhor que blue, que é melhor que purple, que é melhor que white. Cada um tem o seu trabalho. E se trabalhar junto de uma forma colaborativa e inteligente, você vai elevar a maturidade e segurança da sua empresa, tá? Eu trouxe alguns playbooks que. Playbook basicamente é. Ah, eu fui atacado, o que eu faço? Então, o playbook de phishing com anexo malicioso. O que é esperado de um playbook de um phishing com anexo malicioso? O Red vai testar, tipo, a gente cria o playbook e o Red vai testar e o Blue vai acompanhar. Isso é colaborativo, tá, galera? Então, assim, eu não tô fazendo de novo na surdina, vendo se o Blue pega. Não, a gente, ó, hora tal, X tal, vamos entrar na sala e vamos fazer o playbook. O Red manda o e-mail com phishing, né? Forjando um remetente. Aí pode ser e-mail do RH, enfim, aí é a criatividade de vocês. Já fiz e-mail de Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, Sexta de Natal, sei lá, já fiz 1 milhão de coisas, né, com referente a phishing. Então esse phishing está comprometido. E aí a gente espera que o usuário abra. A gente espera que o usuário não abra, mas o usuário vai abrir. E a partir do momento que ele clica, o que vai acontecer? Então, o ponto 1 e 2, o Red trabalha em cima disso, o ponto 3 e 4, o Blue trabalha, que é o usuário vai clicar, é esperado, né? O EDR vai pegar, vai entender que é um Office tentando puxar um PowerShell que não faz sentido nenhum, se for um Word, né? Pegar um macro. E automaticamente não, tá, galera? Isso aqui não é automaticamente, isso é configurado pelo Blue. O EDR vai bloquear a execução por padrão. Só que, dependendo da forma que esse phishing é feito, esse trojan, enfim, um anexo, um macro, o caralho que estiver acontecendo aqui, ele pode burlar o EDR. Por isso que o playbook existe. Porque eu vou tentar fazer de uma forma básica. Beleza, pegou. Agora eu vou tentar mudar isso aqui. Vamos ver se o EDR vai pegar. Ah, não pegou. Então eu vou editar aqui para quando ele fazer assim, ele se comportar assim, ele vai bloquear. Então, para isso que existem os playbooks, beleza? Agora um playbook de SQL Injection, mesma ideia, tá, galera? Então, assim, qual que é o cenário aqui? Putz, eu tenho uma aplicação do meu Squad, subiu um alerta na WAF, né, que é o Web App Firewall, e estamos tomando injeção de SQL. Beleza, o que o Red Team vai fazer? Então ele vai fazer a identificação de um parâmetro vulnerável na URL, né? A gente já achou a URL e a gente está mandando um SQL injection ali. A gente vai usar ferramentas para isso, né? Porque não vou fazer isso na mão. E depois disso eu vou tentar extrair e ver o que eu consigo, né? Em paralelo, o Blue
vai entender o que está acontecendo, vai bloquear as tentativas iniciais, tá? E por que que eu falo tentativas iniciais? Porque hoje, com o avanço da tecnologia, as IAs embedadas, né, que são embarcadas nas aplicações cloud, o próprio CIEM já identifica um padrão de SQL injection, tá, galera? Então, assim, só de você. Meu, esse dia eu vi um SQL injection num bagulho que eu nem sabia que dava. Eu imaginava que dava, mas sabe que você não pensa? E o próprio CIEM da empresa pegou e eu falei, caralho, que da hora. Vou começar a tentar bater aqui também, entendeu? Então, a própria tecnologia avançando, ele acaba tendo a detecção e a triagem de uma forma muito mais robusta, tá? E aí fez a detecção, triagem, faz a contenção e a investigação. Putz, eu consegui bater aqui. Vamos ver se vazou, vamos ver se eu consegui modificar o banco. Porque quando a gente faz um SQL injection, a gente está mexendo no banco de dados. A gente pode dar um select, como a gente pode dar um delete. Galera, isso aqui é tudo ambiente controlado, tá? Eu não vou fazer isso em produção, só se alguém pedir, né? Muito especificamente, mas tudo isso aqui é ambiente controlado. Porque pensa, eu mando um delete all aí e eu derrubo a empresa, não é cabível, né? Então, por isso que é o Blue e o Red trabalhando junto no ambiente controlado, que seja fidedigno, né? Seja uma réplica de PRD, só que sem os dados sensíveis. A estrutura tem que ser igual para a gente testar, beleza? Credencial vazada. Então, assim, isso é muito comum, credencial vazada. A galera vender credencial aí por dinheiro, inclusive as minhas estão à venda, brincadeira. Mas é muito comum. E o que a gente faz se uma credencial é vazada? Você tem o MFA? Lembra que a gente falou do MFA? Precisa. Se não tiver, você vai dançar. Você usa SSO? Então, fazer esse tipo de validação antes de vazar. Porque se vazar, vazou. E aí você tem que ter seus controles em dias para isso acontecer. Para isso não acontecer, perdão. E a gente faz um playbook de credencial vazada, pega uma credencial, etc, né? Vaza ela, pega, enfim, faz o que precisa fazer. Aí vai analisar. Putz, o cara trampa em São Paulo. Ele apareceu na China em 5 segundos. Tem que bloquear. Foda-se. Ah, usou uma VPN. Foda-se, bloqueia. Não, não tem negociação. Então, existem tipo, impossible travel. É impossível o cara estar em outro país em 5 segundos. Então, bloqueia. E isso daí, galera, tem que ser feito de. É que aí fica meio complicado de falar, porque o ideal é fazer bloqueio por geolocalização. Só que se você tem uma empresa global e a empresa está em 30 países, como é que você vai bloquear esses países? É complicado, sabe? Então existem outras formas que você faz esse tipo de bloqueio. Esses fast travel, muda rápido, ou tipo de conexão. Ah, o cara tem a gente tem um hybrid join na empresa, por exemplo, que ele só vai chegar no serviço da Azure dele ou na AWS se for a partir de um dispositivo conhecido que tem que estar no domínio da empresa, tem que estar nesse hostname. Então a gente faz as camadas de segurança, porque a gente tem coisa nos Estados Unidos e os Estados Unidos é o lar do hacking. Eu vou bloquear os executivos de lá? Não vou, só que eu coloco camadas para fazer esse tipo de validação e verificação, né? E isso é um trabalho do Blue Team junto com o Red. É mais comum o Blue fazer, tá? Mas o Red também acaba ajudando. E galera, contenção e auditoria, fazer auditoria de credencial vazada é um saco. Por quê? Uma vez, um caso específico de uma empresa que eu trabalhei, vazou uma credencial de serviço. Na verdade, não foi nem credencial, foi um token, foi uma secret que vazou lá do. Nem lembro de onde que foi. Aí eu chamei o cara de DevOps e falei, irmão, me ajuda. Aonde que essa senha tá batendo? Bateu em 700 e tantas coisas. Eu falei, mano. Aí, tipo, aí, caralho, vocês têm uma secret que bate em 700 e tantas coisas pra mesma secret, isso tá muito errado. Aí eu já chamei o gerente lá, falei, irmãozinho, ó, é isso aqui, e aí? Porque a gente não pode simplesmente mudar 710 secrets que vai cair tudo. Só que ela tá vazada. E aí? Vocês entendem a tensão que é fazer isso, o caos que gera? Então, assim, eu tô fazendo meu trabalho, eu tô com o meu escopo, eu tô com o meu respaldo do meu chefe. E aí, o que vocês querem fazer? Da nossa parte é isso. Ah, não vamos fazer? Toma termo de risco aí. Ó, a senha tá vazada, vocês não querem trocar, assina aqui. Tá? Quando eu vi a mensagem do Daniel aqui, quando eu falo secret é senha, é token, é aquelas hash de token, é alguma forma que uma coisa conecta na outra, uma chave, depende, é uma forma que fazem duas coisas se conectarem a partir de uma identificação única, né? Tipo uma senha, basicamente, tá? Aí, galera, eu não comentei aqui, mas é muito comum cursos e etc
falar sobre defesa em profundidade, né? Segurança em profundidade, na verdade, que é a defesa em camadas. A gente falou do modelo OSI lá e tal. Então, assim, é igual um avião. O avião, ele vai ter o motor A, B para fazer a mesma coisa, vai ter o bagulho de altura A e B para fazer a mesma coisa, é a redundância. Então é muito comum vocês identificarem empresas que têm redundância de segurança, mas tipo assim, tem dois MFA? Não, mas eles colocam uma política de senha que expira a cada 30 dias. A senha mínima é de 12 dígitos. O MFA, ele precisa estar válido no país que você trabalha, né? Se você for viajar, você tem que avisar, senão você vai ser bloqueado, entende? Então, essa defesa em profundidade, ela vai trazer esse trabalho em várias camadas, né? Na parte de, igual está escrito aqui, na parte de anti-spam de e-mail para o phishing não passar, o fator humano, né? Que é a galera treinada a identificar um phishing, entender um e-mail suspeito, entender sei lá, alguma coisa estranha na empresa, né? Fazer a segurança da rede, proteger de fato a identidade. E identidade, galera, tá muito em alta hoje, tá? Então falar sobre IAM, né, que é Identity Access Management, tem muita vaga de IAM para Blue Team. Então assim, falar de identidade hoje é uma parada bem quente e estudar isso garante, não vou falar que vai garantir emprego, tá? Mas assim, saber o que é uma identidade de fato, o que é o esperado dela, como ela se comporta, vai te dar vantagem entre a massa, tá? Inclusive eu fui no Tech Day esse ano, não, no ano passado, e meu, cara, metade das palestras que eu assisti tava falando de identidade. Então, realmente é um tema muito quente aí. E galera, é isso. Eu acho que eu consegui fechar em 1 hora, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Agradeço todo mundo. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho com meus centavos aqui de conhecimento. Preparei isso com muito carinho, porque eu sei que é complicado quando você quer estudar uma coisa nova e você vê 1 milhão de coisas. Ah, putz, o que é isso? O que é aquilo? É sigla, é isso, é isso. Pá, 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 pá. Então eu tentei simplificar. Eu sei que eu falei muitas siglas, não dá para simplificar 12 anos em 1 hora de experiência. Então eu tô lá no grupo, né? Todo mundo me conhece lá. Eu gosto de provocar a galera com cenários absurdos. Então, precisar de alguma coisa, alguma dúvida e etc, tá? Eu estou sempre à disposição. Tem o meu LinkedIn, quem quiser se conectar, vai ser bem fácil de achar o meu nome, né? Caio Zaparoli, com 2P e 2Ls. Se tentar me hackear, eu vou te fuder. Brincadeira. Mas também o LinkedIn da comunidade, acho que todo mundo veio por lá, mas se você não tiver vindo, eu deixo ele aí. E aí, galera, eu tô com um tempo aqui, eu não sei como é que o Saulo tá e etc, mas eu tô aqui para conversar com vocês. Quiser bater um papo, não sei se vocês vão conseguir abrir o microfone, mas vocês podem mandar no chat que eu leio um de cada vez. Consigo ficar aí até umas 10 pra gente bater um papo, tirar dúvida, curiosidade. Lógico que eu não vou revelar nada da minha empresa, tá? Mas se vocês quiserem bater um papo, eu vou estar por aqui. Ó, eu vi que o Felipe questionou. Visando o avanço da IA, se eu acredito que o mercado profissional de cyber vai crescer muito ou se eu acho que vai ser dominado pela IA de forma maior. Negão, é o seguinte, tá? A IA, quem não usa tá para trás, só que ela não vai suprir o fator humano em alguns casos. O que a IA vai fazer? Ela vai tirar vagabundo da cadeira. Aquele cara que fica resetando senha todo dia, sabe? Aquela galera que é travada na caixa. E tá tudo bem ser travado na caixa, tá, gente? É um perfil. A pessoa vai ter aquele perfil. Só que se ela ficar ali, mano, ela vai ser descartável, tá? Então eu não acho que a IA vai zaralhar tudo, só que eu acho que você tem que estudar ela a seu favor. Por exemplo, hoje, eu tava mexendo num relatório lá numa planilha infernal lá de 18 mil linhas. Aí eu cheguei pro meu par, eu falei, bicho, eu tô morrendo de dor de cabeça, eu vou botar aqui na IA e amanhã eu vejo o que vai acontecer, e amanhã eu vou ver o que ela vai me trazer, tá? Mas, assim, eu sei o que eu espero que ela me traga, então amanhã eu vou analisar a resposta dela, deixei até rodando no servidor lá, entendeu? Então, assim, ela não vai tipo, ela vai continuar crescendo. Existem pen testes automáticos, né, automatizados, que eu não gosto, mas eu uso para algumas coisas, porque eu não tenho tempo para arrebentar tudo. Então, eu acho que a IA direcionada ela vai ser boa, tá? Não essas IA vagabundas que aparecem 3 por dia aí, tem uma IA de fato direcionada. O Daniel comentou assim: no meu trabalho temos poucas coisas que ajudam nessa questão de cyber. Tem alguma dica para como começar a implementar ou dar uma ideia?
Mano, com certeza. O que que acontece? Eu não sei se você pegou, né, nosso papo todo, mas quando a gente fala de segurança, é meio que uma religião, tá? É você agir com segurança, você fazer as coisas pensando em segurança. E, cara, quando eu falo de segurança, é até aquela carona no crachá, sabe? Você vai bater o crachá para passar na catraca. Ah, peraí, não. Fi, seu crachá aí, perdeu o crachá, segurança, se vira. Entendeu? Então, assim, primeiro tem uma postura segura, né? Não tô falando, né, na questão segura, né, na questão da criminalidade, mas digo ter postura de segurança. Por exemplo, você é um service desk. Mano, você não vai resetar a senha do cara para Brasil.2025. Você vai gerar uma senha segura. Você já vai mandar uma senha de uma forma só para a pessoa. Você não vai mandar ela numa ferramenta de chamado para todo mundo ver que você trocou a senha para aquela senha, tá? Então, primeiro você tem que ter uma postura segura, beleza? A partir daí, eu não sei, né, a sua idade, a sua experiência de vida, experiência de trabalho, mas é você entender como que está o cenário da empresa. Putz, é uma empresa grande, é uma empresa média, é uma empresa gigante, é uma empresa familiar. O que que eu poderia fazer aqui para resolver? Por exemplo, uma vez eu fiz uma consultoria que uma pessoa pediu, falou, cara, eu tenho 30 máquinas aqui e sempre que alguém sai eu perco a senha. Eu falei, vamos fazer um AD aí, vamos fazer uma política de senha a cada X tempo e, meu, foi uma maravilha para ele. Então você tem que analisar o seu contexto, analisar onde você está e ver o que é cabível ali. A gente usar um MFA, por exemplo, a gente usar uma política de senha de 12 dígitos, a gente usar, sei lá, vamos travar para só máquinas no domínio acessar as coisas da empresa, vamos começar a entender o que está aberto para a internet, vamos fechar, sendo que todo mundo trabalha no mesmo escritório, ninguém trabalha de fora, não tem VPN. Por que, que você tá com umas coisas para fora se nem de fora você trabalha, sabe? Então é entender isso daí, mano, é um pouco mais complexo e avançado, exige um pouco de experiência, tá? Mas assim, é o básico. Postura, mano. Mantém postura segura, questiona quando você vê um bagulho errado, máquina bloqueada, você vai trocar a foto lá da, do fundo para alguma coisa? Não, você vai bloquear e etc, tá? Então, assim, é postura, ter a postura de segurança, tá? Isso é bem interessante. É, o Márcio falou sobre um laboratório, eu vi alguém perguntando sobre usar o Nmap numa prática, galera. É assim, tá? A partir do momento que você dispõe a escanear uma rede, fazer algo do tipo intencionalmente ou sem intenção, você está disposto a sofrer consequências, tá? Então, assim, eu pretendo sim trazer laboratórios práticos, mas controlados. Eu não vou meter um Nmap num site produtivo aí, tá? Por quê? Eu não quero ser preso, não quero ser processado, não quero ter problema. Minha vida tá excelente agora, então não vou arrumar coisa pra cabeça. Mas super apoio e topo sim fazer um laboratório. Ou, enfim, eu vi que a galera quer fazer um CTF, brincar um pouco no CTF, mas fazer, tipo, eu não lembro quem comentou no grupo que queria fazer uma máquina vulnerável, passar o IP, a galera jambrolhar de atacar. Isso é um ambiente controlado, entendeu? Isso é super válido, a gente pode fazer assim. Agora, coisas produtivas assim, né? Ah, vamos derrubar isso e aquilo, eu não faço, não com testemunhas, digamos assim. Então é basicamente isso. Aí o Daniel comentou que ele é analista júnior. Você é analista júnior de quê, mano, especificamente? De segurança? Você é o cara da TI que resolve tudo? Porque eu já fui esse cara, tá? Aprendi muito, mas peguei ódio também, tá? Mas pode me chamar assim no LinkedIn, mano. No LinkedIn, no WhatsApp, como você quiser, tá? Fique à vontade. E eu vi que o Felipe deu um ponto ali de dicas. É isso aí, mano. É isso. E aí, mano, eu adorei seu nick, Luquets. Você tá estendendo, tá estudando OffSec, né? Segurança ofensiva, faz uns 3 meses. E aí agora você tá realmente sentindo que você tá progredindo, né? E sim, mano, cursos da Cisco, Try to Hack Me, Hack to the Lab, enfim, todos são bons. Só que assim, o que que acontece? Você tem que entender o que você quer. Se você realmente quer ir pro OffSec, você já tem uma base boa de redes, você já entende o que é um sistema operacional? Você entende como é um hardware construído? Beleza, você não vai fazer um HD novo aí que vai resolver o problema do planeta, mas você sabe como um SSD funciona? Entendeu? Você sabe o que é uma biblioteca num código-fonte? Então, assim, é muita coisa para estudar, mano. Eu entendo, eu já passei por isso. Então, uma dica que eu te dou é o seguinte: pega uma IA.
Não, uma não, pega umas 3 IAs diferentes e traz o contexto dela e digita assim pra ela, ó, eu sou um estudante de OffSec, 3 meses, tal, 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 eu estudei nessa escola, fiz essa faculdade, mano, dá a sua vida pra IA ali e fala, me constrói um roadmap para 3 meses, 6 meses e um ano. Faz a mesma pergunta para 3 IAs diferentes e você vai ter um caminho ali, tá? Eu posso te sugerir algumas coisas, lógico, mas fazendo um roadmap de estudos, setando tempo, que é o curto prazo, médio prazo e longo prazo, você vai conseguir sentir que você realmente sabe o que você está fazendo, sabe o que você está estudando, tá? E aí, mano, o tempo é você que vai definir. Eu não tenho tanto tempo para estudar, porque se eu não estou trabalhando, eu estou trabalhando. Mas se você tá com tempo aí disponível e tá disposto, mano, é isso, entendeu? Botar pra ferver e fazer um roadmap de estudo. É a melhor coisa que você faz, que você não se perde, tá? E aí você consegue fazer uns checks lá e vai sentir o progresso, tá? E confia no progresso, tá, galera? Confiar no progresso é importante. Eu falo um segundo idioma, né? E chegou uma época que eu me sentia, putz, tô fazendo aula aqui, mas eu sinto que eu não tô evoluindo. Eu só fazia minha aula. Eu entrava de segunda a quarta lá, fazia minha aula, aprendia pouquinho em pouquinho, quando assim me sentia travado, sabe? E fui confiando no processo. Tem coisas que você vai ter que repetir, vai ter que praticar, não tem pra onde fugir, tá? Aí o Bispo Dev comentou que tá criando um CIEM e tá terminando a parte de análise de log estranho. É, mano, mexer com log é surreal, mano. Eu odeio mexer com log. Puta que pariu. E o LK comentou, para iniciantes entrar na área visando Red Team no futuro, escolher Pentest Web é mais viável. Mano, é que assim, viável é relativo. E eu gosto de mexer com Pentest Web, mas eu adoro quebrar uma API. Puta que pariu, como eu gosto de mexer com API. Mano, eu acho que a minha falha de segurança favorita é a IDOR, que é web. Mas eu gosto de zoar com a API também, que também tem os IDOR. Então, tipo, sabe, não tem mais viável. Tem assim, se você já tem um conhecimento, você é um programador web, porra, pega essa primeira experiência, enfia estudos sobre pentest web aí, procura sobre o WhatsApp tem lá e vai pra web. Mas depois que você tá lá consolidado, meu, começa a cheirar outras coisas. Dá uma cheiradinha lá na API, dá uma cheiradinha no Mobo, né, que é no mobile, começa a entender como é que funciona o Android, que ele é um Linux ali, entendeu? Então assim, não tem certo ou errado, tem o que é cabível na sua experiência. Se você falar, putz, Caião, eu não tenho nada de experiência, aí, mano, você vai ter que se encontrar primeiro. Faz essa mesma dica do roadmap aí. Conversa com uma IA, vai em evento gratuito, vai na B-Sides, troca ideia com a galera, pergunta, meu, conecta e começa a se encontrar, tá? Galera, eu não trabalho por diversão, eu trabalho por dinheiro. Só que eu me divirto fazendo o que eu faço. Então, assim, eu uni o útil ao agradável. Eu preciso de dinheiro e eu me divirto fazendo o que eu faço, entendeu? Então, é isso, sabe? Se encontrar. Legal, Luquetes, que você comentou que você tá usando o notebook M lá. E é isso, mano. Estudar por conta exige duas coisas que o estudante não sabe que ele tem ou não sabe como desenvolver, que é a disciplina e o roadmap, que é o caminho, né? O que você vai trilhar. Quando você faz uma faculdade, tem o semestre X, matéria X, começa dia tal, prova dia tal, termina dia tal. Isso é um roadmap. Quando você estuda por conta ou num curso aí meio que, você tem acesso às aulas, você não entende que você precisa fazer isso. E assim, você não precisa, tá? É uma metodologia de ensino. E eu aprendi assim, a maioria das pessoas que eu conheço aprenderam assim, estudam assim. Elas colocam prazos, datas e assuntos para poder realmente ciclar uma coisa, porque mano, se você for tentar estudar tudo num dia, você não vai entender porra nenhuma, você só vai perder tempo e vai se frustrar, que eu não quero que ninguém saia frustrado, sabe? Então é bem complicado. E o Bispo falou que ele trabalha com DevOps, faz automações, etc. Mano, não sei se você já ouviu falar no DevSecOps. É divertidíssimo, é interessantíssimo. Não tem hoje lá onde eu trampo, mas assim, é uma área que eu vejo uma ascensão daqui a um tempo. Mas o DevSecOps é da hora. Pesquisa sobre isso, não sei se você já conhece, enfim, já trabalhou, mas DevSecOps é uma opção maneiríssima para ti, velho. O Dark Trin aí comentou, o cara que é dev, fazer pentest web é easy? Mano, esse cara é um back-end fudido que só faz Java igual eu já fui. Porra, eu sei lá o que que é um, um JavaScript da vida, o que que é um Node, sabe? Então, assim, o cara tem que estar de mente aberta, sabe?
Tem que estar realmente de mente aberta. Tem um grande amigo meu que tá aí também hoje, ouvindo as minhas abobrinhas. Ele é sei lá, um dos melhores especialistas de JavaScript. É professor da FIAP e tal. E, mano, eu sempre aprendo uma coisa com ele, só que ele também aprende umas paradas comigo. Eu me sinto muito feliz em poder contribuir, compartilhar, sabe? E eu me formei em Java. E aí eu falei, não, tô grandão. Aí eu falei, Gu, me ajuda nisso aqui, mano. Ele fez 3 comandos lá, sei lá que caralho que ele fez. Em 10 minutos ele resolveu um problema pra mim. E eu com 12 anos na área, e ele com uns 15. A gente juntou 27 anos e botou pra ferver, sabe? Então, a colaboração e a humildade nessa área, gente, vai levar vocês pra muito longe. Vai ter gente babaca, vai ter gente estranha, vai ter gente snob, enfim, isso em todo canto, tá? Mas você sendo humilde, você vai longe, com certeza. Eu vi que o menino Daniel comentou sobre o Kali. Cara, eu tenho Kali nos meus 2 computadores aqui, só que atualmente eu tô usando um Red Hat na empresa pra atacar. E, mano, tá sendo um inferno na minha vida, mas tá sendo preciso, entendeu? E eu tô odiando, tô ficando puto, eu tenho que compilar programa na mão, fazer um make na mão lá no Linux, lá no Red Hat, mas tá funcionando e eu tô aprendendo. Com ódio, estou aprendendo. Então, assim, não se apeguem a sistemas operacionais, tá? Usem o que vocês tenham preferência. Eu gosto muito do Ubuntu em si, o Kali é baseado, né, nisso. Mas, assim, entendam como funciona uma distro Linux, né? Em qualquer uma vai te ajudar muito. Eu prefiro o Kali, que é prático, mas o Red Hat está sendo útil, né, para o que eu estou precisando fazer. Então, o Red Hat, mano, ele é uma distribuição Linux, tá? Ele, da mesma forma que o Ubuntu Debian o Kali o Parrot Então, assim, ele é uma distribuição Linux. Ele poderia. Ele não é que ele serve para uma coisa específica, mas ele é uma distribuição. É a mesma coisa que a gente tem o Windows 10 e o Windows 11. É da mesma empresa, tal. É igual, só é atualizado. Nesse caso do Linux, né, do Red Hat, enfim, qualquer um que você queira pegar para entender, o kernel vai ser igual, vai mudar umas coisinhas, mas geralmente ele é feito para alguma coisa. O Kali é feito para hacking. Ele já vem com todas não, né? Mas a maioria das ferramentas hacking usadas já tá nele. No Red Hat, mano, eu tive que compilar não, vou falar de novo porque eu fiquei muito puto. Eu tive que colocar a porra do Nmap na mão no código fonte, compilar para ele funcionar. E no Kali ele já vem pronto, eu só chamo ele, passo o alvo e já era. Mas por que eu tive que fazer? Contexto empresarial. Tive que fazer desse jeito e beleza, entendeu? Então, assim, aprender mais sobre ferramentas, sistemas operacionais é divertido. Eu fiquei puto, né? Porque eu sempre tô puto e gordo, é meu padrão. Mas aprendi, e foi curioso, porque o meu líder, né, meu líder técnico lá, ele falou, puta, Caião, isso aqui foi legal, hein? Aí no mesmo momento que ele falou foi legal, ele falou, eu fiz isso aqui. Eu falei, caralho, isso aí foi legal, hein, mano? Então, tipo, a gente aprendeu junto. O cara tem 40 anos de experiência na área, eu ensinei uma coisa pra ele, e ele ensinou uma coisa pra mim. Então é muito massa, muito massa. Não, o Dark tá certo. Mano, é necessidade, tá ligado? Você vai usar uma distribuição de sistema operacional para sua necessidade, para o seu contexto. Não vou falar, usa Kali, usa Pirate, sei lá, pega um Arch Linux, que é o novo Kali, né? E instala. Não, mano, usa o que você quiser. Você pode usar até o Linux no Windows. Eu não sei se a galera sabe, mas você consegue ativar uma coisa chamada WSL dentro do Windows e você sobe um terminal Linux no seu Windows para poder usar ferramentas do Kali, por exemplo. A máquina fica uma merda, ela trava, fica lenta pra caralho, mas funciona. Então, tipo, vocês entendem a grandiosidade que vocês têm nas mãos falando de sistemas operacionais? Entendem? Então, tipo, tem muita opção, muita opção. Não, qual a melhor? Bicho, não sei, contexto, sabe? Daniel, não, Red Hat não tem, ele não é feito para hacking. Eu estou usando ele pelo contexto empresarial lá, que foi o que subiram para mim. E aí meu chefe falou: fudido por fudido, vamos mexer nela mesmo, vamos tentar. Aí eu coloquei Metaxploit, coloquei Nmap, coloquei o HPing 3, sei lá, coloquei ferramenta pra cacete. Tomei esporro do indiano lá, porque eu coloquei o Metaxploit na rede. Aí ele veio perguntar o que eu estava fazendo. Aí eu falei, olha, maninho, como estamos? Aí, entendeu? Então, assim, é isso. Você vai se virar com o que tira aí na mão lá em Brasil. E, Felipe, a participação, mano, é com o Saulo. Eu não sei se ele ainda tá aí, eu acho que ele deve estar, que ele tá sem voz. Não sei se você tá lá no grupito.
Eu acho que ele vai mandar isso aí pra vocês, eu tô por fora. Aí, ó, pronto, ó. Ele resolveu seu problema, é só ler o que tá escrito ali que resolve. O mano comentou que o SL é uma mão na roda pra quem não manja de Linux e quer começar a aprender. Mano, se vocês querem aprender a mexer com Linux, procura, eu vou até mandar aqui, é, Mint Linux. Ele é um Linux com cara de Windows e ele tem um terminal Linux. Ele tem clique, programinha, Office, a porra toda vocês conseguem usar. E vocês conseguem usar ele pelo pendrive. Vocês não precisam formatar sua máquina para usar o Mint Linux. Vocês conseguem colocar o sistema no pendrive, dar o boot no pendrive e você vai usar o pendrive como HD, né? Tendo um pendrive de 32 GB ali, já te ajuda. Então é para você ter um gostinho de mexer com Linux. Só que ele tem uma carinha de Windows, então ele não te assusta. Por exemplo, esse Red Hat que eu falei, ele não tem interface gráfica, é só terminal, tá ligado? Então eu só mexo com terminal, eu não vejo nada. Eu nem sei como eu consegui usar o burp no terminal lá. Eu achei que era impossível isso e é isso. É como Tails, mano. Uhum. Basicamente isso daí. Então tem muitas formas de fazer usabilidade, né? Por exemplo, os meus eu tenho eu tenho 4 computadores na minha casa, 3 notebooks e um computador. Todos têm Windows, mas todos têm VMs com coisas dentro. Eu tenho um pendrive que eu uso para o Kali portátil, quando eu estou em algum lugar, pego alguma coisa, eu subo o Kali ali. É uma bosta, porque sempre está desatualizado, sempre eu tenho que atualizar aquela merda, enfim, é um saco, mas se eu preciso, eu sei que eu não vou conseguir levar um computador meu, eu levo no bolso, sabe? Então tem muitas formas de você conseguir trabalhar. O que incomoda um pouco, galera, é usando pentest. Fazer pentest em Wi-Fi, fazer pentest em locais públicos, tá ligado? Uma coisa, não que eu tenha feito, e não que eu tava lá, e não que fui eu, mas uma vez eu subi uma rede fake no shopping, só pra ver o que a galera ia fazer. Eu subi uma página fake de autenticação do Facebook, sei lá que caralho que foi, o bagulho tava pronto, eu só subi, e mano, uma galera tentando conectar na minha internet, colocando usuário e senha, sabe? Então, tipo, mano, dá pra fazer muita coisa, lógico, né? Vocês têm que tomar cuidado, mas dá pra fazer muita coisinha legal. Mano, o seu HD é que assim, mano, se é um HDD, né, aqueles antigão, vai funcionar, só que ele vai ficar um pouco lento, né? O ideal é sempre ter um SSD. Ainda, mano, falar pra você, se você comprar um pendrive novo aí, com as velocidades novas, meter numa porta 3.0, vai ser até melhor do que você usar esse HD. Compra, sei lá, um pendrive de 64 GB, você não vai precisar de mais que isso pro sistema e as ferramentas, sabe? Então mete um pendrive novo aí, zeradinho, sobe o sistema nele e você vai acabar tendo menos custo, menos trabalho e é portátil, tá ligado? Se qualquer máquina que você subir ele e botar, você vai subir o seu sistema ali, vai ter o trabalho de ficar atualizando, né, as dependências, a biblioteca sempre, que essa porra sempre atualiza, mas é muito prático. Mas se você quiser também testar, mano, é isso. Faz um dual boot aí, joga metade do HD lá para Linux, coloca um Linux da sua preferência, né? Qualquer distribuição, e já era. Divirta-se. E aí, galera, alguém tem mais alguma dúvida? Alguma curiosidade? Alguém já me hackeou aí, me ossintou? Se me ossintou, eu não estava lá, tá? Era mentira, eu estava aqui. Ah, bicho. Quando meu diretor chegou, eu sabia até o que ele tinha feito antes dele nascer, entendeu? É isso. Vocês começam a pegar umas pulgas atrás da orelha, que é curiosidade, você começa a ficar muito curioso. Lógico, né? Eu sei até onde que minha curiosidade pode ir, mas você começa a ficar meio curioso pra cacete com as coisas. E aí, Gabriel? Mano, essa pergunta é muito massa, porque você e mais umas 40 pessoas devem me perguntar isso por semana. E, mano, é assim, não tem o mais fácil ou mais difícil. Vai ter a oportunidade, você está preparado para ela. O que que eu quero dizer com isso? Você já sabe o que o Blue Team e o Red Team faz que você aprendeu aqui comigo. O que que te interessa? Ah, eu me interesso em Red Team. Na empresa que eu estou sendo tudo incluso, não tem Red Team, mas tem Blue Team. É uma porta de entrada para você, no seu contexto, na empresa que você está. Beleza? Falando o que você está vivendo hoje. Ah, aqui nem segurança da informação tem. É uma empresa que presta serviço aqui pra gente. Tá?
Aí vai ficar um pouquinho mais complicado. Mas, de novo, mano, é postura. Se portar com segurança, entender que as suas ações refletem na empresa, entendeu? E de fato decidir o que você quer fazer da sua vida. Então, assim, ver a oportunidade onde você tá, ver qual que você vai conseguir alcançar mais fácil por uma primeira oportunidade, tá? Se tiver red, se tiver blue, se aproxima da galera, troca uma ideia, não fuça nas coisas sem falar com eles, porque eu já mandei gente embora na empresa lá porque ele fez um dump de credencial. Tá? Ah, mas eu tô estudando, eu só queria ajudar, irmão. Vai embora e vai ser processado, porque você tentou dampar minhas credenciais. Entendeu? Então, assim, chega com a humildade, conversa. Aí, se de fato não tiver nada, tipo, putz, cara, eu trabalho numa empresa familiar aqui, eu sou tudo incluso. Eu troco o filtro de água e formato PC. Aí, mano, você vai ter que procurar no mercado. E assim, depende de onde você mora, depende da sua disponibilidade, do que você já tem de estudo, o que você tem de conhecimento, tá? Então, assim, não tem mais fácil ou mais difícil, tem o que se aplicar a você. Eu passei pro Red vindo do Blue, mas eu sempre quis trabalhar com Red. Então, desde os meus 18 anos, eu fiz faculdade, eu já mexia com segurança, já quebrava coisa, já zaralhava coisa, já fiz coisa errada, já fiz coisa certa, entendeu? Então, esse é o ponto. Você estar preparado quando a oportunidade aparecer, tá? Eu me preparei fazendo o quê? Uma faculdade, curso, falando o segundo idioma, entendendo técnicas, entendendo teorias, fazendo um portfólio. Mano, eu não comentei isso com a galera que não chegou no tópico, mas galera, faça um portfólio de segurança para vocês, façam projetinhos. Ah, mas eu fiz um projetinho que quebra uma senha de 8 dígitos. Foda-se, você fez, mano. Você empenhou, você colocou tempo, mostra seu portfólio, sobe no GitHub, entende? Então é um pouquinho disso tudo aí, tá? Entender seu contexto, onde você mora, o que você quer, o que você tem de conhecimento, o que você quer daqui a X tempo. Ah, não, eu quero migrar para a área em um ano. O que eu preciso fazer nesse um ano, entendeu? É isso, definir passos e passo a passo. E confiar no processo, mano. Pode ser que demore um tempo a mais, pode ser que seja antes do que você imagine, tá? Mas é isso. E também você pode me chamar no LinkedIn, no WhatsApp, e a gente trocar uma ideia depois. Se você ficar com dúvida, a gente marca um tempinho. Eu vou te ajudando, tá? Sem compromisso nenhum, só para realmente ajudar e compartilhar com você. Mano, tampar com DPO não. Eu odeio governança e eu odeio DPO. A gente tinha uma DPO na empresa, que ela foi para uma outra oportunidade, uma das advogadas mais maravilhosas que eu conheci na vida. Mano, a menina era surreal. Eu olhava pra ela, já sabia o que eu tava pensando, e ela sabugava a galera, eu não precisava nem abrir a boca. Tipo, o meu olhar, o olhar do meu gerente pra ela, tipo, na câmera, ela já entendia o bagulho e ela já embrulhava, entendeu? Então, assim, não tenho vontade de trabalhar com isso, acho uma área muito interessante, mas não pra mim. Acho que ela é importantíssima, mas não me veria trampando com isso, não, mano. Eu passo longe. Mano, vocês podem postar à vontade se vocês quiserem no LinkedIn, tá? Eu deixei meu LinkedIn lá. Deixa eu ver se eu consigo pegar o meu LinkedIn fácil aqui pra mandar pra vocês. Mas, mano, pode me marcar. E, galera, uma coisa legal do LinkedIn é a postagem e repostagem, as impressões. Mano, eu tenho muita gente no meu LinkedIn, galera. Tem gente fora do Brasil, gente da minha empresa, gente de outras empresas. Então, assim, pode me procurar lá, marca, posta, faz o que vocês quiserem e eu vou recompartilhar tudo que eu conseguir. E aí vai tendo mais impressões e conexões. E, mano, LinkedIn é isso, tá? Não usem essas fotos aí de vocês aí do o super formiga igual aqui, né? Tem um LinkedIn polido, limpo, profissional, tá? Então tenha coisas que fazem sentido estar lá e não falar, hackeei Arasa, eu sou brabo e tá com a foto do V de Vingança lá. Não faz sentido isso, né? Eu não te contrataria e ainda mandava te prender porque você é meio criminoso, entendeu? Então tenha de fato um LinkedIn profissional. E assim, dependendo do seu nível, bicho, é um LinkedIn em português e outro em inglês, mano. É um pra cada, entendeu? Pra você ter várias oportunidades aí, se você fala outro idioma. Ó, o menino Felipe falou, tá numa Big Data aí e pegou um Power BI sem saber o que era Select. Legal. Eu odeio Power BI também. E aí agora ele tá com 40 relatórios subindo, 24 por 7, e é isso, mano. Você não tá na segurança, pelo que eu entendi, certo? Mas você já está se portando com segurança. Então você quer buscar um firewall, de fato fazer que o seu trabalho esteja seguro. E isso é o começo, mano.
ter a postura de segurança, demonstrar interesse. Se a sua empresa não tiver esse setor, no setor de segurança, dependendo do seu nível de comprometimento e interesse, a empresa, mano, te cria isso, tá? Lógico, né? A gente tá falando de empresas sérias, maduras, etc, né? Mas, mano, o primeiro passo é a postura. Tenha a postura segura, tá? Esse é o ponto. O JJ. Mano, que distro que eu prefiro usar? Negão, eu não sei se você ouviu tudo que eu falei aqui, velho, mas eu uso conforme a demanda. Eu não tenho preferência, não. O Kali é prático, né, para algumas coisas, mas hoje eu tô trabalhando com Red Hat. Manja? Então, não tenho preferência. Eu prefiro o Windows, mano. Dá pra instalar meu CS, jogar aqui, mas pra trabalhar, pra fazer o que eu faço para o meu ganha-pão, qualquer um. O que vier, eu me viro. E Copilot me ajuda, Gemini me ajuda, Manus me ajuda, e é isso. Eu não me aperto, sabe? Eu não passo perrengue. Não tenho preferido. Eu gosto do Parrot, eu acho ele bonito, as cores e tal. Mas, mano, é mais do mesmo, é muito complicado de instalar a biblioteca, aí me enche o saco. E eu acho que é gosto, tá? Eu não critico nenhuma disto, tá? Nenhuma. Ah, eu gosto dessa. Ah, legal, por que você gosta? Por causa disso, disso, disso. Beleza. Ah, não, você hack agora, desinstala o Windows, foda-se. Você tem que usar o que te serve, o que te ajuda, o que faz sentido pra você. Não tem boa ou ruim, é que faça sentido, sabe? Eu vi que o mano falou do meu sobrenome. Ah, bicho, meu sobrenome é muito específico, né? Ele é marcante. Então, mano, com dois P e dois L's é de fato da minha família, mas tem as variações, né? Com um P, dois L, um P e um L, dois L e um P. Aí, mano, é tipo Silva, sabe? Que vai se espalhando igual barato pelo Brasil. Não sei, mano. Deve ter um tio meu perdido lá que deve dar aula na USP, sei lá. Mas não fui eu, não. Juro que não fui eu. E se fui, você vai ter que fazer o shell reverse e me dar meu IP, senão não fui eu, não. É isso, galera. Temos mais 5 minutinhos. Se alguém tiver mais alguma dúvida ou curiosidade mesmo, quiser fazer uma pergunta do que é o meu dia a dia, eu não sei, mano. Meu tempo é de vocês aí. Qualquer tipo de coisa que vocês queiram saber, que eu possa compartilhar, lógico. Né? Não vou falar qual que é o meu EDR, não vou falar qual que é o meu DLP nem meu CA, mas coisas que deem para compartilhar, fiquem à vontade. Ah, mano, isso aí você vai ter que descobrir, né? Mas começa com a letra K, o meu nick. Aí o resto você se vira. Então, Adalberto, eu não conversei com o Saulo sobre o material, mas não tem problema nenhum compartilhar com ele, aí eu não sei o que ele vai querer fazer, mas é de vocês, tá? De verdade, eu fiz com muito carinho pra vocês. Posso mandar lá no grupo, sei lá, o que ele quiser fazer é de vocês, não tenho nenhum apego a isso não, mano, isso é pra vocês, não é pra mim não. Eu fiz pra vocês de verdade. Como eu diria que eu não sei se a galera aqui São Paulo, né? Mas como diria a galera do trem aqui, mais alguém, alguém mais alguém, alguém mais. Menino Alisson falou sobre segurança em camadas, isso. Uhum. Para poder prover proteção dentro de uma infra. Se tratando de uma situação hipotética, de uma empresa de um pequeno porte ou médio porte, quantas camadas de proteção se considera a mínima para proteger o ouro da empresa, mano? Eu vou falar a resposta que você já deve ter ouvido, que é depende. Depende do core da empresa, depende do dinheiro que você tem para investir, o quão problemático o seu cenário está hoje. Porque assim, mano, você conseguir investimento para segurança quando tá tudo bem é difícil. Você conseguir investimento de segurança quando você foi hackeado é muito fácil. Então, assim, é muito complexo de te dar uma resposta precisa, tá? Mas o que dá para fazer para garantir algumas camadas extras aí, né? Quando você fala de uma dentro da infra da empresa, entendo que é uma empresa que tem uma infra on-prime, isso é tudo dentro da empresa, né? Ter um data center com acesso controlado, fazer revisões de acesso, né, de acesso lógico e físico. Ah, quem pode acessar o data center? Pessoa tal. Quem pode acessar o data center remotamente? Pessoa tal. Revisar esses acessos mensalmente, tá?
fazer a validação de credenciais de serviço, tá? Isso é muito importante. Entender o que está rodando dentro da sua infra, se faz sentido ou não, o que está exposto para a internet, né? Então são muitas camadas. Mas assim, ter um MFA ativo para poder acessar o AD da empresa, caso ela tenha, tá? Então, primeiro você tem que entender o seu ecossistema. Ah, minha empresa é tal, qual que é o meu core business? Ah, meu core business, sei lá, eu trabalho com tinta de pintar parede. Então, assim, eu não trabalho com dado sensível. Não, eu trabalho. Por quê? Eu não faço uma venda, eu não tenho uma DANF no meu sistema. Então, se meu sistema for hackeado, meus clientes estarão expostos. Então, assim, só porque você vende tinta, não quer dizer que você não tem dado sensível dentro da sua empresa, entende? Então é muito complexo, de novo, de dar uma resposta precisa. Mas você fazendo esse entendimento, né? Colocar. Mano, eu sou velho, tô com 30. Eu não aprendi as coisas no papel, mas hoje eu uso o papel para fazer muitas coisas. Então, tipo, eu coloco as coisas no papel, depois trago pra um bloco de notas aqui, desenho, né, em alguma ferramenta, tipo o Miro da vida, começa a desenhar bloco, diagrama e entender o que de fato está acontecendo na empresa para ver uma solução possível. Né? E hoje, mano, tem muitas empresas de assessoria também, né? E aí eu não sei qual que é a sua intenção, ou coisa do tipo, mas você ir atrás de uma assessoria é muito legal, porque você está fazendo um trabalho de green team, você é o cara da segurança que cuida da infra. Não sei se você pegou a apresentação toda, mas eu comentei que existe essa posição, não é muito comum, porque as infras on-premises estão acabando, né, gradativamente, mas tem a galera de green team, que é o cara que cuida da infra e é interessado em segurança, ele manja de segurança, entendeu? E a camada, mano, e o mínimo do mínimo é você ter uma senha boa, os colaboradores ser tudo debilóide e coisas afins, sabe? É complexo, mano. Eu gosto de falar de segurança, eu posso ficar horas falando com vocês, só que eu aprendi também que eu não vou resolver todos os problemas do mundo, sabe? Então, é por partes. Você entender o que é crítico, o que é problemático e o que é remediável e o que tá ok, sabe? Então você pega o que você vê de mais crítico, tipo a tia da limpeza entra no meu data center e tira o fio pra passar um pano atrás do bagulho. Tá errado, mano. Não vai deixar mais ela fazer isso, nem entrar, nem entra. Deixa que eu limpo essa porra. Entendeu? Então, tipo, pegar o que é de crítico, entender o seu core principal e trabalhar em cima disso, sabe? Eu gostava muito de ir em data center, inclusive, quando eu fui no data center lá da Space Mountain, Steel Mountain, lá da New Space, lá em Campinas, sei lá. Mano, o bagulho é doideira, é muito da hora, é muito louco. É surreal, você se sente pique Mister Robert, né? Vocês já viram essa série, mas ela é uma das mais próximas da realidade do hacking, tá? Não é 100% aquilo que ele coloca lá, não. Mas assim, é o mais próximo da realidade. Então, porra, eu me senti no data center muito massa lá. Foi muito maneiro. Inclusive, tô com meus documentos aqui, ó, que eu tive que fazer a verificação pra entrar aqui no palco, porque o Discord também quis me sacanear. Beleza, gente? Alguém tem mais alguma dúvida? Podemos nos retirarmos? Como diria meu chefe, guaxinins, dispersar. Cada um pro seu lado, desfaz o Megazord, cada um pro seu trabalho. Mano, o nome da série é essa, eu não sei se ela ainda tá na Prime, sei lá, eu tenho ela baixada aqui. Não sei nem se tá disponível ainda na internet, mas eu tenho ela aqui no meu HDzinho. Ela é muito maneira, ela é bem lúdica, é bem divertida. É esse mesmo, o maluco é esquizofrênico pra caralho lá, que usa morfina. É o cara de TI, né? O cara é esquizofrênico, fala sozinho, etc. Aí, ó. O Saulo falou que tem no Pobre Flix ou no Toque. Então, é isso aí, você, mano. Você acha, pode ter certeza. Beleza, gente? Então eu vou me retirando aqui, que eu vou jantar, tomar meu banho, descansar, que amanhã tem mais, né? Vamos ver qual vai ser a surpresa de amanhã, galera. Tamo junto, gente. Espero que vocês tenham se divertido, aprendido um pouquinho. Tô pelo WhatsApp, tô pelo LinkedIn. Quiser trocar uma ideia, papo, enfim. Vocês, a maioria que viu lá, sou super aberto, troco ideia. Enfim, eu sou gente da gente. Eu não gosto daquela frescura de don't touch me, sabe? Então é isso, tamo junto, gente. Espero que vocês tenham uma boa noite, uma boa semana e espero que eu tenha conseguido abrir a mente de vocês pro mundo do cyber. Tamo junto, galera. Um abraço.